a fazermos aqui um ponto de situação sobre o projeto RIA e dos passos seguintes. Quero agradecer ao seu professor a dinâmica deste projeto. Assim, felizmente, a administração, num conjunto de fontes de financiamento, tem vindo a reforçar muito esta componente da inteligência artificial e da digitalização, e desde o momento em que lançámos o RIA até hoje, há aqui várias e boas notícias que também criam novos desafios, a saber, no plano de recuperação e resiliência estão inscritos 650 milhões de euros para a transição digital, e nesse já há uma forte componente da administração pública. Nas agendas mobilizadoras foi constituído um consórcio chamado Next, com muito empenho na parte do turismo e do Turismo Portugal, também nos lança novos desafios sobre esta matéria. Aqui também no trabalho no âmbito do RIA, a Entidade Regional de Turismo, a Região de Turismo do Algarve, promoveu um trabalho através de um consultor externo, a Deloitte, com um conjunto de propostas concretas sobre esta área. Trata-se agora, portanto, mais de fazer aqui um ponto de situação e podermos começar a perspectivar os passos seguintes. E é também neste quadro que queria agradecer esta iniciativa e dar a palavra ao Sr. Professor. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Este encontro que temos aqui hoje, ao fim e ao cabo, reúne de forma alargada os envolvidos com o projeto de RIA, Região Inteligente do Algarve, e que tivemos aqui o gosto e a oportunidade de poder fazer alguns convites a algumas iniciativas que nós reconhecemos hoje no território nacional como tendo um protagonismo e diferentes perspectivas de abordagem a este processo que nós acreditamos que está em curso e, como muito bem dizia também o Sr. Presidente, será certamente alavancado pelo PRR e pelo quadro comunitário de apoio que agora se inicia, no sentido de nós darmos passos concretos e efetivos na transformação, digamos assim, do paradigma da gestão das cidades, do seu planeamento, dos territórios, e de forma é que nós podemos tirar partido dos dados, da ciência dos dados, da inteligência artificial, até pensando na criação de uma nova realidade de construção, monitorização e avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, nós temos connosco hoje três visões distintas, uma com o Paulo Simões, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde tem vindo a protagonizar a construção do que também denominam uma região inteligente. Temos o Paulo Calçada, que está à frente da Associação Porto Digital e que tem vindo a ser, digamos assim, o catalisador da estratégia de inteligência urbana, que neste momento também já extravasa apenas a cidade do Porto. E, por último, Roberto Antunes, do Centro de Inovação e Turismo, que nos vai falar de algo que é fundamental no Algarve, que é o turismo, mas como é que também esta transformação digital do turismo já está a acontecer no nosso país e como é que o NEST também tem aqui assim uma palavra a dizer. De acordo com o nosso programa, havia aqui assim algum enquadramento inicial que eu iria fazer e, se me dão licença, iria fazê-lo de imediato. Nós temos hoje, efetivamente, todos esta ideia de que, à medida que nós vamos tornando mais maturas as nossas abordagens em sede de inteligência e de sustentabilidade, estamos agora já num momento em que não falamos apenas de cidades ou vilas inteligentes, falamos de regiões inteligentes. E falamos de regiões inteligentes que tentam, de forma mais alargada e reunindo todos os stakeholders, tirar partido das tecnologias, das pessoas e dos dados e da interoperabilidade que necessariamente se terá que construir a esta escala territorial para alterar modelos de planeamento e gestão e melhorar a eficiência e eficácia destes espaços.
E é nesse sentido que hoje íamos aqui conhecer 3 abordagens distintas, visando, digamos assim, alimentar o processo em curso que está neste momento a ser dinamizado pela CCDR no contexto do projeto RIA, a Região Inteligente do Algarve. E gostaria de fazer este enquadramento fazendo também um bocadinho de um caminho que nós temos feito. Tudo, do meu ponto de vista, teve, digamos assim, o seu pontapé de saída com a ideia de cidades inteligentes e que mais tarde se associou, para além da inteligência, todas as preocupações da sustentabilidade. Hoje, digamos assim, o paradigma é a dupla transição verde e digital, não deixando ninguém para trás, portanto, também o foco nas pessoas e, portanto, este primeiro momento, digamos assim, passou pela ideia de que, efetivamente, se nós tirarmos partido da transformação digital, podemos alterar, digamos assim, um modelo de operação e de planeamento das cidades, no que resulta, digamos assim, de uma profunda transformação digital que está em curso. Este processo já se iniciou, já em alguns contextos vai muito avançado, no entanto, nós ainda podemos, quando olhamos para a realidade nacional, identificar aqui, assim, digamos, três clusters. Temos um primeiro cluster que estão ainda muito apostados as autoridades locais na transformação interna, digamos assim, desde a desmaterialização dos processos, à interação online com os cidadãos e com as empresas, a envolver o cidadão na participação ativa, com orçamentos participativos ou aplicações do tipo na minha rua, e portanto este ainda é de facto um grupo significativo quando olhamos para o todo nacional. Temos depois um segundo cluster em que já adotaram e estão a adotar modelos de melhoria e de organização vertical, ou seja, os municípios que neste momento já têm soluções inteligentes para a gestão dos espaços verdes e, portanto, já só se rega quando e quanto efetivamente é necessário, ou fazem tentativas de otimização da gestão dos resíduos sólidos urbanos e a recolha só acontece e onde acontece em função da real produção de resíduos e assim sucessivamente, mas, digamos assim, é um modelo que provavelmente neste momento já iremos encontrar na grande maioria dos municípios portugueses abordagens destas, soluções verticais que já começaram a ser implementadas, mas que ao adotarem esta abordagem vertical ainda não chegaram, digamos assim, ao terceiro cluster, que é aquele que é o mais maduro, digamos assim, aos dias de hoje, que é olhar para a cidade como plataforma em que nós conseguimos não apenas ter as soluções verticais, mas também garantir que os dados que são geridos e gerados no âmbito do território estão todos agregados ou podem estar agregados e quando dizemos agregados não queremos dizer que estão concentrados no mesmo local, podemos tirar partido da interoperabilidade e da comunicação entre sistemas para garantir esta possibilidade de agregação dos dados, os dados dos sistemas transacionais, dos sistemas operacionais dos municípios, os dados dos sensores, hoje espalhados pelo território, e os dados que as pessoas passiva ou ativamente vão criando, quer quando se deslocam com um telemóvel e, portanto, essa pegada, digamos assim, digital pode ser monitorizada, quer quando reportam um problema na via pública ou utilizam um transporte público. E, portanto, todos estes dados podem ser agregados. Isto depois leva a outros novos desafios que não tínhamos antes, os desafios do respeito pela privacidade, o desafio da utilização ética dos dados, as necessidades de anonimizar, tudo isso são novos problemas que nós enfrentamos hoje, mas temos que os abraçar, temos que seguir em frente para depois poder fazer duas coisas com estes dados. A primeira, eventualmente a mais importante e de curto prazo, que é usar estes dados para nós conseguirmos perceber o que é que está a acontecer no nosso território e, em paralelo com isso, usar estes dados para os libertar, para eles criarem valor para a sociedade, para as empresas, para a academia e, portanto, as iniciativas de dados abertos, do nosso ponto de vista, fazem parte inequivocamente de qualquer uma destas desenvolvimentos que a cidade como plataforma pode ter em função de características específicas de cada território. E isso depois coloca-nos também outros desafios e outros problemas, mas vamos tentar focar aqui assim na ideia da construção desta inteligência para que, se existirem os dados, eu consiga descrever o que é que aconteceu até ao momento,
mas se eu consigo descrever o que é que aconteceu até o momento, também consigo prever o que é que vai acontecer, e se eu consigo descrever e prever, irei poder prescrever, irei poder construir cenários, otimizar respostas e tomar decisões para garantir que o que acontece não é apenas a previsão, sem qualquer ação ou intervenção, digamos assim, política de quem governa o território, mas passa a ser efetivamente o resultado daquilo que nós queremos que aconteça. E, portanto, esta cidade com plataforma vai ter, digamos assim, diferentes dimensões de resultados que podem entregar à administração, porque vai alterar os seus modelos de planeamento e gestão. As empresas podem criar novos produtos e serviços, e aqui tanto resultantes dos portais de dados abertos como, e nós hoje vemos isso acontecer nos nossos territórios, vemos um conjunto muito significativo de novas empresas que estão a usar este espaço da inteligência urbana para criarem novos produtos e serviços e a alavancar muito, digamos assim, muita economia assente nas tecnologias e na ciência dos dados à escala local. E, portanto, vemos municípios que são verdadeiros laboratórios vivos de novos produtos e serviços que empreendedores e startups estão a colocar no mercado com um forte potencial de serem escaladas e mesmo internacionalizarem-se. Este também é um espaço onde, obviamente, a academia poderá ter aqui um papel a dizer, não apenas na parte do ensino, porque esta nova realidade implica novos skills, novas competências que não param de terem de ser atualizadas, e também como oportunidade de espaço de investigação, e já foi muito bem referido aqui pelo Sr. Presidente da CCDR. Neste momento existem vários projetos em fases de diferente maturidade, mas que tentam todos eles, do meu ponto de vista bem, reunir a academia com o território, com as autoridades locais e com as empresas, para nós conseguirmos inovar e fazer uma inovação aplicada e capaz de responder aos desafios que nós enfrentamos. E por último, dizer ainda que tudo isto só faz sentido se estiver a alimentar novos produtos e serviços para as pessoas, para as empresas, para dar resposta aos desafios e às necessidades que nós encontramos hoje, e não há dúvida nenhuma que, se num primeiro momento houve um foco muito grande na tecnologia, hoje o foco destas iniciativas é muito nas pessoas, nas ideias como a cidade dos 15 minutos, a devolução do espaço público às pessoas, as infraestruturas verdes, tudo isso é o que está na agenda atual, em que, em última análise, nós podíamos dizer que, se tudo correr bem, a cidade como plataforma passa a ser invisível e, portanto, nós temos acesso aos melhores produtos e serviços que as cidades e os territórios têm para oferecer, e eles são invisíveis, ou seja, eu não tenho que me preocupar porque eu consigo saber como é que vou do ponto A ao B e tenho aquele transporte à hora certa, no local exato onde é suposto estar para eu poder chegar ao meu destino. Nós temos a recolha eficiente do lixo onde ele existe e não onde ele não existe, e assim sucessivamente. Todos estes serviços, digamos assim, estão a funcionar e são invisíveis para o cidadão, e, portanto, o passo seguinte é como é que nós podemos, com os recursos que são libertados, efetivamente promover políticas públicas mais centradas nas pessoas, tirando partido de crescentes capacidades analíticas. Eu só não vou estender-me, porque o objetivo não era ser eu a falar, mas queria só dar nota de 2 exemplos muito concretos de coisas que nós já fazemos. Podemos fazer com estes dados. Este foi um modelo que fizemos em Lisboa para a Câmara Municipal de Lisboa e com o Regimento de Sapatores Bombeiros, que foi, nós usámos, como eu disse, analítica descritiva, preditiva e prescritiva, para nós conseguirmos tirar partido de um histórico de dezenas de milhares de acidentes que ocorreram em Lisboa, agregar-lhe, enriquecer estes dados com outros dados do contexto, nomeadamente do ambiente, sociodemográficos, etc., para conseguirmos construir um modelo de machine learning que previa onde é que amanhã, com a elevada probabilidade, poderá acontecer um acidente que exige a intervenção do Regimento de Sapadores Bombeiros. E, portanto, a parte preditiva. E se eu consigo fazer estas duas coisas, eu consigo avaliar cenários para eu decidir como é que eu me vou preparar para o que vai acontecer amanhã e não estar à espera que aconteça e depois reagir com a chamada analítica prescritiva. Quer isto dizer o quê? Sabendo onde é que estão os quartéis de bombeiros, que são aqueles medalhões que estão espalhados por Lisboa, sabendo onde é que vai haver engarrafamentos, neste caso é cortes de estrada por ocupação de via, tendo uma previsão do trânsito do dia seguinte, tendo aqueles triângulos vermelhos sendo a previsão de onde é que eu terei acidentes que exigem
a presença dos bombeiros, eu consigo desenhar áreas de serviço para estas condições concretas e para este dia de amanhã, contudo com dados previsionais, saber onde é que os bombeiros conseguem ou não chegar em 5 minutos, que é o ideal, que é o que está delimitado a verde, ou então o resto já não chega lá em 5 minutos e eu neste momento poderia dizer que sei exatamente onde é que eu deveria colocar um veículo de resposta rápida, de emergência, para ter a certeza que consigo cobrir, digamos assim, os riscos associados à previsão que eu tenho para amanhã. E este é um exemplo que foi feito e neste momento está em implementação na plataforma de inteligência urbana de Lisboa, para não terem apenas informação operacional, mas também terem informação previsional. E eu gostava apenas só de mostrar mais um exemplo muito rápido, porque é um tema que é cada vez mais relevante nos dias que correm. Eu falei da sustentabilidade, falei das pessoas e hoje a mobilidade suave é um elemento muito relevante neste paradigma. E, portanto, o que nós fizemos foi, isto é um projeto europeu, que termina a apresentação pública dos resultados, vai ser para a semana, mas onde nós analisámos, por exemplo, a rede de bicicletas partilhadas giras e não nos limitámos a explorar o potencial da análise dos dados e da gestão de informação para conseguirmos compreender o que é que está a acontecer na cidade e, portanto, eu consigo perceber a qualquer momento onde é que está, como é que está a ocupação de todas as estações da rede gira de Lisboa, mas mais do que isso, eu consegui fazer um modelo que prevê nas próximas 3 horas qual é que vai ser a procura daquela estação, para garantir que quando as pessoas lá chegam, elas encontram bicicletas e podem usufruir do serviço. E, portanto, isto é o que nós já podemos fazer hoje, desde que seja possível cumprir aquelas condições base que eu referi, que é, nós temos uma plataforma que agrega os dados e aqueles dados estão disponíveis em tempo real para nós podermos tirar partido desta capacidade que temos hoje de construir modelos analíticos cada vez mais sofisticados. Dito isto, se é verdade que eu posso pensar nesta ideia da cidade com plataforma, então por que não pensarmos no território como plataforma? Porque é que nós não, em vez de trabalharmos à escala das cidades ou dos municípios, não podemos passar a trabalhar à escala dos territórios? E aqui começam novos desafios, que se já eram verdade quando nós falávamos de cidades, são ainda mais verdade quando nós falamos de territórios. O ponto 1 é a conectividade. Como é que nós garantimos que temos cobertura digital dos territórios que estamos a trabalhar, quer para nós podermos recolher dados, quer que para quem vai usufruir da oferta do território, consegue estar ligado para poder de facto ter acesso à informação e nós podemos fornecer a informação que nós pretendemos para cada perfil do utilizador e de acordo com o local onde ele está. E nós sabemos que é verdade que existe uma grande percentagem da população que é coberta por serviços de voz e dados, mas se nós falarmos da percentagem do território que é coberto, já não é assim e, portanto, esse é um dos desafios que nós temos pela frente. Já está previsto por parte dos resultados do leilão 5G, seja para efetivamente dar resposta a essa necessidade, e nos territórios em que isso não aconteça, o que se diz é que irá haver financiamento para também suprir essa necessidade. Um segundo desafio é que são os dados. Eu devo dizer que, independentemente da maior ou menor grau de sofisticação de cidades e territórios em Portugal, o acesso aos dados continua a ser um dos maiores desafios que nós temos. Os dados, na maior parte das vezes, não há políticas de data governance em uso que nos permitam de forma imediata tirar partido dos dados, e o RGPD, que supostamente vinha proteger a privacidade dos cidadãos, está efetivamente a cumprir esse desígnio, mas também está a colocar um desafio muito grande, porque na maior parte dos casos as organizações não têm recursos jurídicos que sejam capazes de interpretar e cumprir o RGPD, ao mesmo tempo que não limitam o potencial de utilização destes dados para processos de inovação e de criação de valor no desenvolvimento de novos produtos e serviços de informação. E este é um problema, é um desafio que nós temos, é a capacidade de ter os dados ao nosso dispor que são necessários para construir esta nova inteligência de que aqui falamos e que, julgo eu, é a ambição também da região inteligente do Algarve. Sendo certo
que esta questão dos dados não para de ganhar novos contornos de maior complexidade, nomeadamente porque muitos dos dados que nós hoje queremos não são os dados, digamos assim, de caracterização do território, são os dados da dinâmica do território. E a dinâmica do território, neste momento, quem tem os dados de monitorização dessa dinâmica, do metabolismo do território, são, na maior parte dos casos, empresas privadas, quer com os operadores de telecomunicações, quer com quem processa as transações bancárias, quer são os operadores da mobilidade, da oferta de transportes, das utilities, da água, da eletricidade, e, portanto, temos aqui um desafio que é conseguir reunir todos estes atores à volta do mesmo desígnio e de forma a encontrarmos modelos de negócio que sejam interessantes para todas as partes envolvidas. E por último, a questão das competências. Este é um comboio em alta velocidade e nós precisamos efetivamente de recursos humanos capazes de compreender, digamos assim, o potencial e como é que podemos explorar esta nova realidade, sendo certo que a tecnologia está a evoluir também a uma velocidade enorme e cada vez é, digamos assim, mais democrático o acesso a novas capacidades cada vez mais sofisticadas e mais analíticas. Dito isto, e porque eu acho que este é um ponto crítico em qualquer projeto deste género, que é esta ideia de que nós podemos tirar partido da transformação digital para construir um novo paradigma de planeamento e gestão e de políticas públicas data-driven, tem aqui, digamos assim, na sua base, um calcanhar daqueles que é, eventualmente, bloqueador disto que estamos a dizer. Porquê? Porque nós precisamos de garantir que estes dados que existem têm que ser partilhados, têm que ser interoperáveis, temos que ter a capacidade de os agregar e tirar partido desses dados. E nesse sentido nós precisamos, de alguma forma, de criar aqui assim um mínimo denominador comum entre todas as entidades que teriam que estar envolvidas para nós efetivamente podermos pensar que vamos ter aqui assim o território como plataforma e que temos lá os dados que efetivamente são aqueles que são necessários para nós cumprirmos este desígnio. Se pensarmos no contexto aqui da região inteligente do Algarve, nós precisamos de ter, digamos assim, o conhecimento de uma coisa tão simples como a agenda cultural de todos os municípios do Algarve, para nós podermos, se um turista estiver a viajar no Algarve, ele conseguir receber informação que faz sentido para o contexto, para o local onde ele está, e isto tem que ser tudo interoperável e tem que haver aqui assim, digamos, algum estabelecimento de padrões de partilha e utilização destes dados entre todas as entidades envolvidas. E terminava com esta referência, que é muito importante, que é: eu comecei por falar na transformação digital como o pontapé de saída e falava no final também. Porquê? Porque esta transformação digital que nós ambicionamos não é substituir os processos que nós temos hoje, muitos deles com forte intervenção manual, por processos tecnológicos, por computadores. Nós temos que pensar como é que a transformação digital nos cria um espaço de oportunidade para nós expandirmos, digamos assim, o que fazemos, sermos criativos, inovarmos e criarmos novos produtos e serviços que são diferentes daqueles que temos hoje e que efetivamente exploram estas capacidades que nós temos hoje ao nosso alcance. E, como eu disse, este é um comboio em alta velocidade. E tudo o que eu acabei de dizer, neste momento, já está em profunda mutação. Porque neste momento, o que nós hoje já estamos a trabalhar é no que chamamos os gêmeos digitais, os digital twins, que é o quê? Que é, eu já não estou a utilizar dashboards ou manómetros, ou gráficos, ou relatórios para perceber o que é que está a acontecer, eu já estou a trabalhar com réplicas digitais do mundo real, e sobre essas réplicas digitais do mundo real eu consigo visualizar informação sobre o que está a acontecer e consigo, ao mesmo tempo, eventualmente, eu próprio planear intervenções. Ou seja, se eu colocar aqui um novo elétrico de superfície, se eu colocar aqui assim um empreendimento turístico, que impactos é que isto pode ter? Porque eu estou a trabalhar em tempo real com uma réplica digital do mundo real. E é isso que nós também já estamos a explorar, com o recurso à realidade aumentada, como é que nós podemos combinar tudo isto para um novo mundo, digamos assim, que hoje já é uma realidade e que nós queremos também tirar partido dele no nosso país e nas nossas regiões. Era isto que eu tinha para deixar aqui de enquadramento e agora iríamos passar
a casos reais do nosso país, e eu daria de imediato a palavra ao Paulo Simões, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, para nos dar um pouco, levantar o véu sobre o que está a acontecer no Oeste, com a sua ambição de serem uma Smart Region. Paulo? Muito obrigado, professor. Eu primeiro queria agradecer, obviamente, o convite ao CCDR Algarve, ao professor Miguel Castro Neto e a todos, para nós podermos aqui, de alguma maneira, conseguir espelhar o que estamos a fazer aqui em caso real. Eu não sei se posso compartilhar, se tenho autorização para compartilhar. Sim. Não, ainda não tenho. Não? Peço desculpa, Miguel, não. Só. Desculpa. Mas vou falando enquanto não. Imensa desculpa, porque devia estar aqui. Faz mal. Eu, entretanto, vou dando aqui umas notas só para enquadramento. Primeiro, depois de falar a seguir ao professor Miguel Castro Neto, toda a gente se vai sentir mal, e eu próprio vou me sentir muito mal, porque aquilo que ele disse é verdade, na verdade é aquilo que nós estamos a construir. O Oeste Smart Region é um projeto que já estamos a trabalhar há cerca de 2 anos. É um projeto que estamos a trabalhar com o professor Miguel Castro Neto, com a nova Universidade. Já podes, Paulo. Já, obrigado. Por isso, eu pensava, já estão a ver, não? Já. O que vou aqui apresentar e que vou aqui de alguma forma tentar espelhar é um projeto que estamos a trabalhar em parceria com o professor Miguel, como disse, e com a Universidade Nova IMS. Queres pôr em full screen, Paulo? Ok, desculpa, peço desculpa. E por isso, nós na prática vamos... toda esta revisão da literatura e o estado da arte que o professor agora acabou de referir é aquilo que nós estamos a preconizar na região oeste. Nós efetivamente ultrapassámos a dimensão da cidade e o que estamos a trabalhar e o que estamos a desenvolver é um projeto à escala subregional da Comunidade Intermunicipal do Oeste. De uma forma muito concreta, do ponto de vista estratégico, nós temos 3 eixos críticos, que é as tais duplas transições, a transição digital e a transição verde, e depois com uma estratégia claramente centrada nas pessoas, como o professor também referiu. Mas esta é a visão claramente do Oeste, ou seja, assume que o seu posicionamento estratégico enquanto região passará por ter um modelo de desenvolvimento e de crescimento centrado nesta transição verde, com o quadro de economia verde, com a qualidade de vida, mas acima de tudo com a dimensão de um pacto com o clima, onde novos negócios, novos produtos, novos serviços vão aparecer de valor acrescentado, suportado nesta transição verde e na economia verde. Com base nisso, que será paralelo, temos a dimensão de toda uma região centrada em dados. E esta que é a alteração de paradigma. Nós sabemos que diferentes estados de maturidade de cada um dos municípios, é verdade, mas a nossa visão é claramente uma estrutura e uma região centrada em dados. Tudo o que fazemos na região terá que envolver os diferentes stakeholders, e os stakeholders terão que ter uma capacidade influenciando, obviamente influenciada por nós, centrada em dados. Tudo o que são políticas públicas também centrada em dados, ou seja, temos uma estrutura e uma região centrada em dados. Com as pessoas e com a capacitação das pessoas, que ninguém pode ficar para trás, por toda esta estratégia de transição e de transição para uma Smart Region será sempre linkada e suportada nas pessoas. Como disse, todo este trabalho está a ser desenvolvido com o professor Miguel Castro Neto. Nós já temos os projetos que já está a correr. Como ambição, nós queremos criar um centro de inteligência territorial com base, tirando partido da ciência dos dados, como foi referido. Há aqui 3 grandes dimensões que nós queremos, e também, para não me repetir aqui em relação ao que o professor disse, de uma forma muito concreta, o que é que nós pretendemos de maneira substantiva. É ter uma estrutura e um modelo de organização centrado em dados com 3 grandes objetivos. Um é desenhar um novo ciclo de política pública, ou nova estratégia, ou novo modelo de ciclo de política pública, ou seja, esta informação e estes dados apoiarem o agendamento de políticas, a formulação de políticas, a implementação de políticas e a avaliação de políticas, ou seja, na verdade, um novo paradigma de planeamento. E quase que criamos aqui um novo ecossistema
muito interessante do ponto de vista daquilo que será o novo modelo ou o novo conceito de política pública, porque podemos testá-lo e monitorizá-lo de uma forma muito mais substantiva e de uma forma muito mais concreta. Por outro lado, centrado nas pessoas, tudo aquilo que nós fizermos dentro daquilo que serão os eixos verticais da Smart Region é obviamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e falámos, por exemplo, da questão da mobilidade, onde somos a autoridade de transportes, e vamos avançar também com este vertical, as pessoas terem acesso rapidamente onde são as paragens, onde são os autocarros, em tempo real. Isso também é, obviamente, uma dos grandes pressupostos desta Smart Region, que é sentada, tudo isto tem que estar sentado na melhoria da qualidade de vida das pessoas e para as pessoas. Por outro lado, a lógica também dos dados abertos e aquilo que o professor referiu, porque nós sabemos que se tivermos informação, se tivermos uma política de dados abertos devidamente suportada, devidamente musculada, nós podemos dar informação aos nossos agentes económicos, dar informação à atividade económica, e ela pode sim criar novos produtos e serviços com base nessa informação, mas também pode tomar decisões de investimento, ou seja, nós olhamos para casos muito concretos, por exemplo, investir num hotel, ou investidores que querem fazer investimentos em parte de hotéis junto às praias e que não sabem quantas pessoas lá estão. Se tivermos esta capacidade de sabermos quantas pessoas vão lá, quantas pessoas estão presentes, quantas pessoas dormem lá ou gostariam de dormir lá e não dormem lá porque não há oferta, toda esta informação, se tiver uma lógica de dados abertos, nós conseguiremos efetivamente acrescentar valor. O professor já referiu isto. Esta é a proposta de criação de valor. Nós trabalhamos, obviamente, todo o nosso trabalho enquanto Oeste Smart Region, nós estamos a trabalhá-lo com o professor Miguel Castro Neto em todos os verticais. Neste momento já temos a tal plataforma geoespacial, estamos a construí-la, a plataforma geoespacial ao nível do território, ao nível da região, não ao nível da cidade. É verdade que existe muita dificuldade, ou alguma dificuldade pelos diferentes estados de maturidade. Estamos a sensibilizar o território, temos alguns verticais já em implementação, temos a questão das praias inteligentes, que são projetos que nós fomos fazendo com a Administração Central do Estado, neste caso com a Marinha, com o Instituto de Costa Náufragas, com a questão da Smart Beach. Temos depois a parte do Grow Investment com o ICEP para a parte da captação de investimento. Temos a parte da justiça com os julgados de pais digitais, com esta dimensão da transição digital. Temos a parte do turismo, onde tem a parte da Smart Region também, com a dimensão. É verdade que temos que conseguir colocar aqui os atores à volta, porque são esses que têm os dados e que nos conseguem dar os dados, porque nós não conseguimos ter Wi-Fi em todo lado. O que vamos conseguir ter aqui, obviamente que a nossa ideia é ter a conectividade ao máximo para conseguirmos recolher informação, mas para perceber onde é que os turistas andam, onde é que eles podem andar, e para ter alguma dimensão também preditiva e influenciar o processo de tomada de decisão também nos visitarem e de acrescentarem valor no nosso território, terá que passar aqui por um ecossistema de multi-stakeholders, mas esse é o trabalho que nós tentamos e que estamos a desenvolver. O que é que nós, isso o professor também já deu esta apresentação. Nós temos aqui os 12 municípios, são maturidades completamente diferentes, de acordo com a sua própria realidade. A sua estratégia nunca foi muito mais centrada na transição digital, como o professor dizia, em relação à matéria de ter um novo sistema de gestão documental, e nunca numa estratégia de organização centrada em dados. Não é? Era essa a realidade ainda. É um processo que vamos mudando, que vamos percebendo como é que nós vamos conseguindo alterar. Estamos a sensorizar o território. É muito importante, vamos ter que gastar dinheiro e percebemos isso. A sensorização do território é fundamental para nós termos cada vez mais dados. E depois temos a possibilidade, efetivamente, de avaliar política, tal planeamento de políticas públicas que falávamos, e da avaliação de políticas, todo o ciclo de política, mas a verdade é que esta informação, e nós percebemos isto, será muito útil também aos stakeholders e aos principais atores económicos da região. E falo isto como o Sr. Presidente da CCDR referiu no início, com estas agendas mobilizadoras. Nós inclusive fizemos há uns tempos atrás também com a nova IMS e com um conjunto de stakeholders uma agenda mobilizadora para o setor da fruta, para a maçã e para a pera, onde temos a parte dos dados também envolvida naquilo ou dimensionada naquilo que é um dos principais eixos da transição verde e digital do setor frutícola. Ou seja, toda esta visão de todo um território centrado em dados é para nós muito importante, porque conseguimos assim também acrescentar valor e dar esse input aos diferentes stakeholders. Ou seja, a visão não é só ter uma administração ou políticas públicas centradas em dados, porque isso é fundamental para o novo ciclo da política pública, seja ele no agendamento, no apoio à formulação de política, na implementação ou na avaliação de política.
e aqui temos um ecossistema, um laboratório muito interessante para fazer esta nova teoria das políticas públicas, interessantíssimo. Eu, então, enquanto investigador de políticas públicas, acho que há aqui considero que há aqui uma capacidade estruturante para termos inteligência efetivamente ao serviço das políticas públicas e poder replicar estes modelos até para um nível de dimensão nacional. Isso é uma perspectiva que pode ser testada tanto no Oeste, como pode ser testada naturalmente agora aqui com muito gosto e muita honra no Algarve, ou seja, acho que temos aqui capacidade para fazer um bocadinho de história no que toca à ciência das políticas públicas, ciência da administração. Por outro lado, penso também que esta dimensão, que estes verticais podem, ou esta política, ou esta visão que está aqui, centrando toda a sua estratégia em dados, pode e deve e vai acrescentar naturalmente valor ao território. O nosso modelo tem um bocadinho esta questão da mobilidade. Temos o Smart Mobility, temos a mobilidade, somos a autoridade de transportes, a economia muito linkada à questão da captação de investimento, da internacionalização dos nossos negócios, a proteção civil, como sabem, também somos entidade, cada vez mais conseguir com que as pessoas se sintam parte do processo, a vida, esta qualidade de vida e a questão agora da energia e do ambiente. Também temos alguns projetos que vamos avançar com a dimensão dos resíduos. Eu não vou perder muito tempo em relação a isto. Na verdade, não vos quero amassar muito, o professor já o disse tudo e por isso eu sinto-me muito constrangido com o nível intelectual que ele apresentou e por isso tudo aquilo que eu disser será muito mais curto de dimensão, mais uma lógica objetiva e prática. O que vos posso dizer de uma forma muito concreta é: estamos num caminho, é um caminho sem volta, temos uma visão de todas as políticas públicas têm que ser centradas em dados, e tudo aquilo que fazemos com os stakeholders, e aproveitando agora, como o Presidente da CCDR disse, todos os investimentos, tanto seja no 2030, como no 2020 ainda, como no PRR, vamos apostar que todos os projetos sejam centrados em dados, ou seja, tudo aquilo que se faça para fazer a transição verde e digital, ou seja, para aumentar a competitividade dos nossos territórios, tenha uma dimensão centrada em dados, porque com essa dimensão centrada em dados nós vamos conseguir ter informação e recolher informação, e com base nessa informação nós conseguimos saber o ponto de situação, fazer a avaliação e ter a tal dimensão prescritiva, ou preditiva e preditiva, que nos fará percepcionar novas tendências, aquilo que nós podemos acrescentar valor. E por isso este é um bocadinho o estado da arte do Oeste em relação ao projeto do Smart Region. Temos muitos desafios, é verdade o que o professor disse, e o professor estamos a sentir isso muito claramente, da dificuldade que nós temos em recolher dados. As próprias autarquias têm estados de maturidade diferentes, coisas tão simples como o professor referiu, da questão da agenda cultural, nós vivemos com dificuldades. Não, sejamos concretos, ou seja, são realidades. Mudar estes pressupostos, estamos a tentar fazê-los, estamos a conseguir de alguma maneira enquadrá-los. Como grande parte do investimento, ou uma parte substantiva passa nesta dimensão, vai passar a dimensão pela questão da CIM, enquanto ator de Centro de Inteligência Territorial, a ideia aqui é, naturalmente, e o que estamos aqui a implementar com os municípios, é que eles também definam as suas políticas ou os seus investimentos linkados a esta visão e esta macroestrutura de pensamento. E por isso, para nós é um orgulho, é um gosto, é uma honra podemos fazer este percurso que estamos a fazer. No fim do dia, a Smart Region é obviamente um veículo muito importante, mas a criação do Centro de Inteligência é para nós o objetivo de uma relação causa e efeito, para termos um causa e efeito com base nesta Smart Region. É sempre percepcionado que aquilo que o professor disse de uma forma mais clara, e eu sei que ainda estou no meu tempo, é que a transição verde e a transição digital são dois eixos críticos para o posicionamento estratégico da região, centrada nas pessoas, sempre onde ninguém pode ficar para trás, conforme foi referido. Mas a dimensão de termos uma economia verde, uma economia com criação de valor, com postos de trabalho qualificados e bem remunerados, com um modelo económico e de desenvolvimento suportado na dimensão digital, mas paralelamente e cumulativamente na transição verde, é neste momento o nosso grande objetivo. Estamos a fazer, em relação a isso, a candidatura agora, não tenho nenhum problema também com a parceria com o professor e com a Deloitte, também em relação a isto, à questão de sermos uma região neutra carbonicamente para 2030, a candidatura é o limite hoje, a seguir vamos passar para outro filme sobre isto.
Sabemos que este é o caminho único, não só da dimensão desta mesma transição verde, queremos apostar e queremos ter o nosso planeta efetivamente com responsabilidade de todos, mas também sabemos que, além da dimensão ambiental, há uma dimensão económica muito, muito forte, ou seja, esta transição verde vai trazer, e a transição digital vai trazer grandes oportunidades de transição de uma economia de massas para uma economia de valor. E nós queremos que o nosso território se assuma como uma região efetivamente diferenciada em relação a isto. E por isso o projeto Smart Region é o que corporiza naturalmente toda esta visão do território para termos um modelo de desenvolvimento com base em valor e que suportará nesta transição verde, nesta transição digital. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pela intervenção e apresentação deste projeto da Comunidade Intermunicipal do Oeste. E seguimos para o norte, íamos até ao Porto com Paulo Calçada. Estou aqui, sim, senhora. Olá, bom dia. Muito bem, sim. Olá, Miguel. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Posso só partilhar aqui o meu ecrã, que está sempre de jeito. Força. E agora, continuo isto. Dê-me só um segundo. Está full screen. Não está, não, senhora. Só um segundo, para tentar de novo. Acho que agora sim. Perfeito. Ótimo. Como disse o Paulo Simões, e obviamente depois da apresentação do Miguel torna sempre tudo um bocadinho mais difícil, mas também mais desafiante, e portanto é com base nesses desafios que o Miguel nos fala sempre, que vou tentar também contribuir aqui um bocadinho para a discussão. A Associação Porto Digital é um instrumento de políticas públicas do município do Porto, e portanto funciona muito como uma empresa municipal, diria assim. Tem um perfil diferente e eu já explicarei porque é esse perfil diferente, acima de tudo, porque existe aqui uma relação com a Universidade do Porto e com a Metro do Porto, que é histórica, mas eu quis trazer aqui uma espécie de uma pequena timeline, porque eu acho que é muito importante termos sempre presente para podermos planear o futuro aquilo que se passou no passado, não é? E nomeadamente a Porto Digital, em certa medida, no meu entender, serve para contar aqui alguma história de algumas peripécias, diria eu, mas também da forma como os fundos públicos têm sido aplicados nesta lógica das cidades digitais e da transformação digital. E eu gostava só de falar que em 2005, 2004, houve um grande programa na altura, cerca de 200 milhões de euros, que cobria 90% do nosso território, chamado Cidades Digitais, e que pretendia que, de facto, por exemplo, o problema que o Sr. Presidente da CCR do Algarve estava a ter agora, não existissem. E, portanto, foi feito um investimento muito grande e a Portugal faz parte desse volume de investimento, com o projeto Porto Digital, lançado em 2005, e que teve um investimento de cerca de 10 milhões de euros, e foi reconhecido pela Comissão Europeia como um dos 60 projetos europeus na altura de referência do ponto de vista de investimento público. Esta referência é importante porquê? É importante porque muitos desses projetos foram desaparecendo, muitos desses investimentos foi desaparecendo, não se foi valorizando efetivamente. No Porto tentámos, de facto, conseguir com que esse investimento se traduzisse em valor para a cidade, mas fomos tentando alguns modelos de sustentabilidade do projeto, nomeadamente uma parceria pública ou privada que não correu de todo como nós planeámos, e portanto houve a necessidade, desde 2015, quando nós tomamos posse da Porto Digital e iniciamos um plano de reorganização, houve a necessidade de não só investir para reorganizar e para retomar aquilo que entretanto a parceria pública ou privada tinha desmontado. Houve a necessidade de investir cerca de 2 milhões de euros,
e depois a necessidade de fazer todo um plano de reorganização, nomeadamente de consolidação de ativos e nomeadamente de criação de um perfil estrutural da Porto Digital, que fez com que agora, em 2020, arrancássemos um novo plano estratégico, que passou pela criação de uma coisa chamada capital associativo nominal. Portanto, a Porto Digital, apesar de ser uma associação, funciona muito como uma empresa, tem este capital associativo, tem este capital social, do qual o município de Porto tem 80%. Os outros associados, como eu já referi, são a Universidade e a Metro. Apesar de sermos uma associação, temos um perfil distinto de uma associação, porque consideramos que, de facto, este modelo, o modelo que agora temos, era um modelo que permitiria à cidade do Porto ter aqui um instrumento que potenciasse o desenvolvimento das estratégias de inovação e de transição digital, não perdendo a cooperação e a relação com a universidade, que para nós é fundamental. A Metro do Porto tem aqui um papel importante do ponto de vista daquilo que são as infraestruturas da cidade. E, portanto, esta história serve para contar, no meu entender, aquilo que poderá ser, de facto, uma mensagem de que todo este processo só se faz apostando no médio e longo prazo, não se faz sem desafios. Quem está na área, quem está no setor público sabe perfeitamente as dificuldades que são em montar instrumentos ágeis para dar resposta aos desafios que temos no dia a dia, e nomeadamente com a velocidade muitas vezes vertiginosa com que a tecnologia digital se desenvolve. É fundamental termos estes instrumentos ágeis. Nós consideramos que neste momento a Porto Digital dá resposta de forma ágil aos desafios e, portanto, conseguindo um bom equilíbrio entre aquilo que são as regras, muitas das vezes rígidas do setor público, com a agilidade do setor privado. E, portanto, esta mensagem de que o instrumento que o município do Porto encontrou para implementar a estratégia, via Porto Digital, em parceria com a Universidade e com o Município do Porto, para nós é um instrumento que nos parece ser importante, e acho que em algumas das regiões ou cidades de Portugal pode ser um modelo a seguir. E, portanto, indo mais agora em detalhe sobre aquilo que, do ponto de vista mais estrutural, são as nossas áreas de ação, também nada de muito revolucionário. Eu considero que tudo isto aqui que contámos atrás pode ser, às vezes, mais interessante do ponto de vista de quem no dia-a-dia tem que lidar com estas coisas, e depois também poderemos falar, estou sempre disponível para partilhar esta experiência que nós tivemos, nomeadamente relações com o Tribunal de Contas e afins, que não são tão interessantes, mas são fundamentais para que depois o trabalho se possa desenvolver. Então, nós temos a nossa estratégia assente em 3 grandes áreas: infraestrutura tecnológica é a base, inovação no sentido de perceber de que forma temos instrumentos que permitem que as nossas equipas, as equipas do município, da cidade, incorporem inovação e olhem para a inovação de facto como um catalisador, e depois o desenvolvimento de um ecossistema muito assente naquilo que é uma ligação com as empresas, com a capacidade que temos de gerar oportunidades de experimentação, de desenvolvimento de novos negócios, e sempre com uma perninha nesta lógica da internacionalização e na criação de pontos com redes internacionais. Indo um pouco mais em detalhe, do ponto de vista tecnológico, e como eu estava a referir, e resultado deste investimento feito desde 2005, a Porto Digital tem como principal ativo uma rede de fibra óptica que está um pouco espalhada por toda a cidade, digamos mais de 200 edifícios, 6.000 habitações, 4.000 km de fibra. Portanto, estamos um pouco por toda a cidade, temos um plano estratégico de expansão desta rede, duplicação desta rede, numa lógica do modelo de operador neutro. Portanto, nós não desenvolvemos esta rede para que ela, certamente, compita com o mercado, não, desenvolvemos esta rede numa lógica de complementariedade com o mercado, numa lógica de servir de instrumento também de desenvolvimento do próprio mercado das telecomunicações, mas criando autonomia e dando liberdade ao setor público, e nomeadamente à cidade, para que rapidamente desenvolva serviços. Por exemplo, toda a nossa infraestrutura de semaforização está ligada a esta rede de fibra óptica, e parte do nosso plano de expansão está ligada à expansão também que existe na nossa infraestrutura de semaforização, toda a rede de videoproteção e um outro conjunto de serviços que já vos falei a seguir, estão assentes sobre esta rede de infraestrutura, desta rede de telecomunicações que nós desenvolvemos. A Porto Digital é formalmente um operador de telecomunicações, registrado na Anacom, mas funciona sempre numa lógica de operador neutro, em parceria com os operadores de telecomunicações. Por exemplo, a Vodafone é nosso cliente, a nós é nosso cliente, numa lógica de usar a infraestrutura da Porto Digital para chegar aos seus clientes finais. Há alguns exemplos de serviços que nós disponibilizamos aos nossos municípios com base nesta rede, para além de toda aquela conectividade que já referi, não é? Temos todos os bairros sociais ligados à rede, a infraestrutura de medição e muito mais. Um serviço, diria que
os nossos cidadãos conhecem bem, é o nosso serviço de Porto Frio Wi-Fi, uma rede de acesso à internet que está um pouco espalhada por toda a cidade, com mais de 3 milhões de dispositivos ligados nos últimos 3 anos. É uma rede em expansão, nós estamos neste momento a reformular completamente a rede, num projeto muito interessante que desenvolvemos com o Turismo de Portugal. Será a primeira rede de cidade, já está na rua, Wi-Fi 6, portanto aumentando muito a largura de banda, aumentando muito a capacidade de disponibilizar melhores serviços aos nossos municípios, não só com largura de banda, mas com uma enorme densidade, como já irei mostrar aqui com mais algum detalhe. Isto são números que para nós são muito importantes. Aqui este gráfico mostra um pouco a evolução da utilização da rede nos últimos 3 anos, com forte impacto, como se vê ali em março, abril de 2020, por razões que todos conhecemos, relativamente à pandemia, mas vê-se aqui um forte crescimento. Estamos a falar de utilizadores e novos utilizadores mensais na rede, estamos a falar de cerca de mais de 300 mil utilizadores ligados ao mesmo período de maior intensidade na utilização, que foi o ano de 2019, depois atualmente 2020 sofreu bastante, e agora estamos a observar uma retoma na utilização da rede. Aqui do lado direito, vê-se uma outra questão para nós é muito importante, que é a densidade da rede, a capacidade que nós temos a entregar serviços aos nossos cidadãos um pouco por todo lado na cidade. A ideia é criar esta noção de conectividade imersiva, portanto, eu estando num qualquer local da cidade, nomeadamente nas zonas mais densas da cidade, eu possa ter acesso à internet. E vemos aqui claramente a comparação da rede que tínhamos em 2016 e da rede que temos em 2021, onde há claramente uma maior densidade de utilização e de distribuição de serviço na cidade, e vamos aumentar isso ainda muito mais. É uma das postas do atual Executivo, que nos próximos anos nós conseguimos ter uma cobertura total da cidade, onde pelo menos a 500 metros de distância qualquer município possa ter em lugares públicos o acesso à internet. Aqui vemos com mais detalhe esse aumento de densidade no centro da cidade, que obviamente era uma das apostas, era o centro da cidade, que é a zona mais turística. Esta rede não é só uma rede, esta rede é um conjunto de serviços, não é só o acesso à internet, é um conjunto de serviços complementares que nós disponibilizamos sobre a rede, nomeadamente a capacidade que temos de comunicar com os nossos municípios. Sempre que um município acede à rede, ou um visitante acede à rede, nós temos um Captive Portal georreferenciado e, portanto, com informação diferenciada nas várias zonas da cidade, com informação sobre a cidade e sobre os serviços que a cidade oferece. E, portanto, há, como referi, uma aposta também importante nos turistas, de quem nos visita, e vemos aqui no gráfico superior, no canto superior direito, que há, de facto, um acompanhamento da utilização da rede com o perfil turístico da cidade. Portanto, o período de junho a setembro é o período de maior intensidade turística, e vê-se claramente que a rede é, de facto, muito mais utilizada pelos turistas nessas alturas. E, portanto, eu não vou entrar em detalhe. Há aqui um outro fator importante para nós, como eu disse, a rede não é só o acesso à internet, é um conjunto de serviços para os turistas, para os municípios, mas também para os estudantes. E, portanto, nós somos, diria eu, a única cidade em Portugal e uma das poucas do mundo que tem a rede EduRumo. Quem conhece a EduRumo é uma rede mundial que permite que estudantes universitários possam utilizar os serviços das suas universidades, os serviços digitais das universidades numa rede Wi-Fi partilhada. Portanto, nós temos essa rede espalhada pela cidade. É uma rede que permite, por exemplo, que um aluno do Algarve, quando vem ao Porto e está na Universidade do Porto, consiga aceder a todos os serviços que a Universidade do Algarve lhe oferece. No caso do Porto, se estiver no Piolho a beber uma cerveja ou se estiver nos maus hábitos a comer uma pizza, pode também estar a aceder à internet. E isto sintetiza o número de utilizadores que nós tivemos em 2019. Foram mais de 200 mil estudantes que se ligaram à nossa rede na cidade, de mais de 3.400 instituições de ensino, que também é um número muito, muito interessante. Um outro serviço que para nós é muito relevante e que também assenta nesta lógica da conectividade imersiva é o projeto Explore Porto. É um projeto que desafia os cidadãos e os visitantes a explorarem a cidade numa lógica de uma infraestrutura do tipo Google Maps, e, portanto, com a diferença de que há aqui uma complementaridade de serviços que
e há uma curadoria da informação, isto ligando àquela lógica dos dados, como nós estávamos a falar, que é muito importante, nomeadamente os dados que são disponibilizados aos nossos visitantes e aos turistas, dados com curadoria da cidade, para que a cidade controle a forma como essa informação é disponibilizada aos nossos visitantes e aos nossos municípios. Há aqui uma marca também, achamos que era importante associar esta infraestrutura que assenta numa rede de beacons, que são os pontos azuis que temos espalhados na cidade, mais de 1000 pontos, que já explicarei um pouco mais em detalhe como é que isto funciona, e que estão ligados à marca Porto Ponto, esta ideia do ponto que encerra toda a cidade e que nos permite estar espalhados um pouco por toda a cidade. Portanto, esta plataforma, como eu referi, são cerca de 1000 beacons como estes pontinhos azuis que estão espalhados um pouco pela cidade. Estes pontos também eram importantes do ponto de vista de comunicação, para que as pessoas, em certa medida, esbarrassem com esta plataforma e fossem convidados a usar a plataforma. Ela depois funciona como um navegador destes navegadores intermodais, como aqueles que nós temos nos nossos telemóveis. Isso é um projeto desenvolvido em parceria com a cidade de Helsínquia e mais um conjunto de cidades internacionais que consideram que, de facto, este tipo de serviços devem ser disponibilizados pela cidade, com curadoria da cidade, para garantir que, de facto, os cidadãos e os visitantes têm a melhor informação possível disponível. Há um foco também muito grande no turismo. Portanto, os nossos pontos de interesse estão todos mapeados nesta rede, com uma informação em tempo real complementar àquilo que é a informação que normalmente encontramos nestes remos que estão normalmente espalhados pelas cidades, sobre a informação dos nossos pontos de interesse, e há aqui um crescendo, esta é uma plataforma em crescendo, e há um projeto, nomeadamente com a Unesco, estamos a desenvolver, que nos parece ser muito interessante, de facto, para expandir toda esta rede para uma região, e para Portugal, se assim depois achamos por bem. Portanto, há toda uma gestão de informação e a tal curadoria da informação. É uma rede em crescendo, cerca já de quase 90 mil utilizadores, 380 mil sessões. Nós lançamos isto em plena pandemia, portanto, a utilização vê-se claramente que está em crescendo, com forte foco também nos estrangeiros e nas cidades que estão à volta do Porto. Há também eu por acaso não trouxe para esta apresentação, mas uma visão muito interessante também, que a plataforma utilizada é utilizada um pouco por toda a cidade e já um pouco pela região, que é muito interessante. Tentando acelerar um pouco e com mais algum detalhe, como eu referi, a tecnologia é fundamental. Nós desenvolvemos esta lógica de serviços digitais com base neste conceito de plataforma urbana que agrega dados. Essa plataforma usa esta lógica de modelo de operador neutro, o mesmo modelo que nós desenvolvemos para a componente infraestrutural, para a nossa fibra óptica, que pode ser partilhada por vários operadores de telecomunicações, por várias entidades que querem desenvolver serviços na cidade e na região. Temos exatamente a mesma política para a lógica de dados. O grande desafio em criarmos uma plataforma de serviços digitais que assenta nos dados está precisamente na dificuldade que existe para a agregação de informação, para a normalização de informação, para a criação de APIs, que depois potenciem efetivamente os serviços de elevado impacto. Isto é um trabalho de grande dificuldade, é de facto muito complexo a relação com os múltiplos stakeholders que existem nos vários ecossistemas de uma cidade, imagina toda uma região. É um trabalho que temos vindo a desenvolver com algum sucesso. Parte dos serviços que nos foi falando, nomeadamente o Explore Porto, já assenta neste conceito e temos conseguido trabalhar mais alguns projetos e estamos muito entusiasmados com a ideia de que se continuar a trabalhar este conceito do aproveitamento de dados. Tecnologicamente, depois poder partilhar isto, olhamos com mais algum detalhe, focamos muito neste conceito dos microserviços, dos mecanismos mínimos de interoperabilidade, no contexto de uma coisa chamada OASC. Portanto, depois, se alguém tiver interesse, poder partilhar também alguns destes conceitos que são interessantes para perceber da forma como estas plataformas podem ir crescendo passo a passo. No final do dia, o que importa é que, de facto, estes microserviços potenciem novas formas de gestão, de apoio à gestão, a capacidade de monitorizar em tempo real. Um projeto que nos parece a nós bastante interessante, este aqui do lado direito, é a forma como nós fazemos a monitorização em tempo real de todas as trotinetes que existem na cidade. E, portanto, o Porto, ao contrário da maioria das cidades, decidiu criar um regulamento relativamente exigente do ponto de vista da forma como as trotinetes são utilizadas pelos municípios e pelos visitantes da cidade, e isto só é possível com base numa plataforma que nós construímos, com base na capacidade de criarmos uma relação de partilha de dados com os operadores
com os operadores dos serviços de trotinetes, tem sido uma relação harmoniosa, e, portanto nós conseguimos saber em tempo real onde é que estão as trotinetes, se estão estacionadas, se não estão, se estão fora dos locais onde, por regra, têm que estar estacionadas, porque é a diferença da política aplicada no Porto e de outras cidades, é que no Porto as trotinetes têm que estar estacionadas em locais previamente definidos, e esta plataforma, desenvolvida sobre tal plataforma urbana, que agrega dados, permite fazer essa monitorização e permite que as equipas que gerem a concessão do espaço público tenham uma visão muito clara do que está a acontecer. Do lado esquerdo temos um exemplo de uma plataforma de monitorização ambiental, que é utilizada pela nossa equipa de proteção civil para monitorizar fenómenos meteorológicos extremos. Um outro exemplo muito importante, completamente fora deste contexto que eu estava a falar, mas que também assenta nesta visão de dados enquanto ingrediente para o desenvolvimento de políticas públicas de elevado impacto, tem a ver com a política de transformação da frota municipal em uma frota elétrica, 100% elétrica, cerca de 70% da frota municipal do município do Porto é elétrica, só não passou para elétrico, efetivamente aquilo que não era possível transpor para elétrico, mas toda esta política foi desenvolvida com base em dados, foi de facto feito um estudo, por exemplo, do tempo que o veículo estava estacionado, o tempo que o veículo, a distância média que o veículo percorria por dia, para depois perceber se, à luz daquilo que eram as condições técnicas que este tipo de veículos tinham, e estamos a falar de um projeto que tem cerca de 4 anos, se era ou não possível apostar numa frota 100% elétrica, e foi um projeto de grande sucesso. E por fim, depois, esta visão muito integrada da forma como a gestão é construída no nosso centro de gestão integrada. Miguel, sei que estou a ficar sem tempo, só vou querer falar de um outro ponto que me parece, de facto, que cola isto tudo, não é? Portanto, nós temos a tecnologia, temos as plataformas, temos os dados, mas se não tivermos a capacidade de incorporar todos estes instrumentos naquilo que é o dia-a-dia das equipas municipais, naquilo que é o dia-a-dia das políticas que são desenvolvidas, o impacto é muito mais reduzido. E, portanto, como eu referi, nós temos uma outra área de ação, uma outra área da nossa política de implementação de gestão de inovação e transição digital, que tem a ver com esta ideia, com esta lógica de inovação e desenho de serviços. Ir de encontro àquilo que são as necessidades dos cidadãos, mas não só, ir de encontro também àquilo que são as necessidades das nossas equipas municipais. Já falei sobre isso com mais noção, com mais um bocadinho de detalhe. Portanto, esta ideia de que a inovação faz parte da transformação da nossa cidade. É muito importante perceber de que forma é que o conhecimento, a inovação tem vindo a transformar uma cidade como a cidade do Porto, uma cidade com cerca de 2000 anos, não é? E, portanto, esta ideia de que devemos desafiar os cidadãos, mas também as nossas equipas municipais a estarem sempre de mente aberta, diria eu, para perceber de que forma é que a inovação vai transformando a cidade. Então nós desenvolvemos uma iniciativa, o Porto Innovation Hub, que de facto pretende agregar num espaço a discussão e a troca de ideias sobre a forma como o conhecimento e as ferramentas tecnológicas, e não só, podem de facto contribuir para a transformação da cidade. Este é um trabalho que temos desenvolvido com bastante intensidade e que é também a raiz e a semente para o trabalho que desenvolvemos com as equipas municipais. E, portanto, esta lógica de incorporação de inovação, de desenho dos serviços, com as equipas municipais, em articulação com os cidadãos, trabalhar no dia-a-dia, é o que nos tem permitido construir as ferramentas que referi. Portanto, aqui do lado esquerdo tenho imagens de ações de rua, de ações que nós desenvolvemos com as nossas equipas, e do lado direito temos imagens daquilo que é a prototipagem destes novos serviços que depois vemos materializados em cima. Okay? Mas em concreto desenvolvemos ainda um conjunto de ferramentas que são utilizadas no dia-a-dia pelas nossas equipas, um guia para a inovação, um toolkit, desta lógica da gestão da inovação, da forma como a nossa equipa, a equipa da Porto Digital, pode ajudar as equipas municipais a incorporar, a redesenharem e a repensar a forma como criam serviços de elevado impacto para os cidadãos, para nós de facto muito importante. Mais um exemplo, a forma como nós desenvolvemos o novo cartão do município. Todo ele passa por este trabalho diário intenso. Isto são imagens de sessões que nós organizamos com as nossas equipas municipais, em perceber de que forma é que a inovação, esta ideia de incorporar, de prototipar, de experimentar, pode melhorar os nossos serviços. Um exemplo é o cartão que todos os nossos cidadãos possuem, e o conjunto de serviços que disponibilizamos de experiência digital, que nos permite acelerar a forma como estava a referir, a tecnologia tem elevado impacto no dia-a-dia dos nossos cidadãos. Por fim, e tentando acelerar,
a última componente, esta ligação ao ecossistema, esta ligação às startups, esta porta aberta que temos para a experimentação, para perceber de que forma que tudo isto que temos vindo a construir, pontos de tecnologia, de serviços, de tentativa de incorporar inovação, permite que, de facto, o nosso ecossistema de empreendedorismo cresça, muito numa lógica orgânica, muito criando um conjunto de ações orientadas para o negócio, para perceber de que forma é que toda esta tecnologia, de que forma é que estas cidades, estas regiões inteligentes contribuem também para o desenvolvimento económico. Temos trabalhado em várias áreas, desde o gaming, desde a saúde, desde o turismo, muito recentemente, uma ação que nós desenvolvemos, mais de 900 reuniões que já potenciamos entre futuros clientes e empreendedores que se espera retirem proveito de todo este ecossistema. Uma outra ação para nós é fundamental, comunicar aos nossos cidadãos, comunicar a quem vive a cidade o impacto disto tudo. Não é? Por um lado, o Porto Innovation Hub é um dos nossos instrumentos para mostrar à cidade de que forma que tudo isto está a melhorar os serviços que nós desenvolvemos, ok? Porque muitas destas ferramentas que colocamos em funcionamento, elas são ferramentas de suporte à tal gestão inteligente, não é? E, portanto, estamos muito presentes na rua, seja a falar com os cidadãos, a tentar explicar de que forma que, como referi, a tecnologia, a inovação está a ajudar a transformar a cidade, mas também a crescer com os empreendedores. Isto são ações de rua em que oferecemos cafés, convidamos a que as pessoas sentem com os nossos empreendedores para explorar de que forma que eles estão a criar impacto na cidade, e temos conseguido reunir algumas milhares de pessoas em torno desta ideia. E depois, no final do dia, o que nós queremos é isto, é que se traduza em transformação económica, não só em melhores serviços, não é só em serviços mais eficazes, não é só em serviços de elevado valor, como por exemplo permitir que um estudante seja no Piolho a beber uma cerveja e a estudar para a frequência que vai ter da parte da tarde, mas também indiretamente com elevado impacto naquilo que é a criação de emprego, a retenção de conhecimento e o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. E, portanto, a cidade inteligente, a gestão eficiente, um pouco tudo isto, infraestrutura tecnológica que permite uma gestão aberta e transparente, ligando empreendedores, ligando esta ideia da forma como a inovação transforma a cidade e da forma como a inovação nos ajuda a fazer crescer. Uma última nota só para este trabalho que temos feito também de ligação à Europa, mas também um pouco ao resto do mundo. Temos estado um pouco por todo lado a tentar falar sobre estas ações. Esta iniciativa da 100 Intelligent Cities é uma iniciativa da Comissão Europeia que permite criar, pretende ajudar 100 cidades a transformar-se em cidades mais inteligentes. O Porto é uma das 10 cidades mentoras desta iniciativa, que nos deixou bastante satisfeito. E depois, por fim, uma última iniciativa chamada Join Boost and Sustain, uma iniciativa chamada Living in EU, é uma iniciativa que arrancou aqui no Porto. O Presidente Rui Moreira é um dos primeiros signatários desta iniciativa, que vos depois convidava a visitar. Living in EU é uma iniciativa em que, de certa medida, liga um pouco tudo isto e que permite que as cidades nacionais, as regiões nacionais, o Alentejo, por exemplo, está muito bem representado nesta iniciativa, possam de facto começar a criar valor e a contribuir para que, como estava a referir, da cidade inteligente possamos saltar rapidamente para uma gestão eficiente, que é o que no final do dia é importante para todos. Miguel, obrigado. Obrigado, Paulo, pela interessante partilha. E como terminaste com a inovação, nada melhor do que passar para o Roberto Antunes, do Centro de Inovação do Turismo, o NEST, para nos levar aqui numa viagem também por esse tema. Roberto. Muito bem. Olá, Miguel. Olá a todos. Muito bem. Bom, depois destas apresentações, de facto, fica difícil dar-vos um contexto, digamos assim, muito específico sobre na verdade, redes inteligentes, sobre Smart Destinations, e deixarmos para o fim, se calhar, algo mais holístico, que é, de facto, esta intervenção do NEST, muito no princípio do qual é, de facto, o nosso posicionamento. Não obstante, até o Paulo acabou de referir, estamos a dar entrada em alguns projetos para, de facto, alavancar estas capacidades e capacidade, na verdade, até de implementar a um nível geográfico mais expandido todas estas oportunidades das redes inteligentes. Mas, na verdade, o nosso papel é um pouco mais holístico e abrange muito mais, e eu diria que, se calhar, a intervenção é muito mais focada até nas próprias competências, que vamos ver no decorrer desta apresentação o quão relevantes são para, de facto, tornar toda este network e esta possibilidade, de facto, execuível.
Portanto, depende muito da capacidade dos operacionais, das pessoas do turismo e das próprias operações. O NEST, só para vos dar aqui uma nota, é o Centro de Inovação de Turismo, é recente, com um pouco mais de 2 anos, e que vem na tradução daquilo que já estava na estratégia do turismo, na 2027, como uma persecução de um crescimento acelerado, muito por conta da capacidade de utilizar em toda a rede e em toda a cadeia de valor novas oportunidades e novas possibilidades. E essa promoção de inovação e tecnologia, ela é pensada de uma forma bastante aberta e não apenas, digamos, confinada a 4 paredes no turismo, mas uma visão muito abrangente do turismo enquanto um macro setor e um ponto de encontro que vai desde o que nós tipicamente referenciamos como hospitalidade, mas entrando para dentro da mobilidade, das conexões, da digitalização, dos transportes, enfim, das experiências e daí eu diria que o próprio turismo acaba por ser um macro setor. E por isso os nossos sócios fundadores são estes que aqui podem ver, tirando, ou digamos que o Turismo Portugal, que é de facto uma... Estão a conseguir ver? Não. Não. Não estamos a ver a apresentação, Roberto. Espera. Não estava a correr mal, Mas estava a correr muito bem. Estava a correr muito bem. Eu estava a dizer, pô, o Roberto está-se a aguentar bem sem a apresentação, está a correr bem. Eu tiro o... agora já está. Agora dá, está a dar. Tá. Ok, pronto. Ainda não está em full... Exato, está ótimo. Já está força. em full screen, muito bem. Sim. Também não tinha muito a aportar e eu penso que se calhar já conhecem quem são estas entidades que fazem parte desta jornada para o futuro que estamos a construir. Na verdade, aqui o nosso papel é, de facto, criar uma cultura de inovação que consiga tirar o máximo partido do que é este ecossistema. Nomeadamente, de um ponto de vista de cultura de inovação, trabalhando muito perto com o tecido empresarial, as pequenas e médias empresas, que são altamente representativas no setor, o despolutar conhecimentos e novos conhecimentos, com trabalhos muito próximos com a academia, as conexões também, e, portanto, a inovação que provém exatamente da conexão de quem são ideadores e quem poderão aplicar e fazer uso disso nas suas operações, portanto, mais uma vez, e neste caso startups com pequenas e médias empresas, a inovação direta, trabalhar diretamente com aceleradoras e com laboratórios próprios, como o nosso caso, temos um hotel de aplicação que nos permite também fazer a introdução de ideias de uma forma mais livre, com menos constrangimentos, e tentar dessas experiências alavancar conhecimento em benefício de todo o setor. E, por fim, um ponto de internacionalização, que também é uma das nossas incumbências, de garantir que relações também com o resto do mundo, e nomeadamente com a Europa, com quem estamos mais próximos, como programas do COSME, entre outros, que nos permitem fazer esta troca de conhecimento e experiências com outros parceiros, e de facto o mundo é feito de portas abertas e sem muros. O nosso foco é este desenvolvimento que retrata o futuro do turismo, portanto, experiências cada vez mais fluidas, onde retiramos aquilo que são pain points, tudo aquilo que possa ser prejudicial para a fruição e a satisfação do que é o produto turístico, e, portanto, atuar e aplicar a inovação naquilo que poderá valorizar, na verdade, a experiência, o produto, garantindo também que estamos a modernizar, a atualizar e a capacitar empresas para conseguirem ser cada vez mais alinhadas com novos modelos operacionais, portanto, direcionando então, neste caso, pela utilização dos dados em concreto, e por fim, alinhando com a sustentabilidade, fazendo disso não um ponto de obrigatoriedade e cumprimento, mas sim uma alavanca para um novo turismo, novas oportunidades e dando resposta a um turista que de facto pode rever em Portugal enormes diferenças na oferta em relação ao resto do mundo nestas matérias. Ora, de um ponto de vista de participação nestas redes de inteligência, eu penso, e vou-vos mostrar alguns exemplos, penso que o nosso papel tem sido muito mais numa versão micro disto, que é a competência que existe dentro das empresas de facto conseguir não só fazer a utilização destas oportunidades e de tecnologias, tendo esta capacidade, obviamente, desde a captação de dados, mas a sensibilidade para a centricidade para com o cliente, atuação sobre as próprias operações, tornando-as cada vez mais lineares e com mais eficiência, maior produtividade e, por fim, obviamente, lucratividade, tendo cada vez mais sensibilidade e capacidade de captar conhecimento sobre a procura. Isto é fundamental. E fazer disto um ciclo virtuoso, voltando outra vez a reorganizar os próprios modelos operacionais de acordo com estas oportunidades que existem do lado da procura. Mas isto, obviamente, é uma versão micro
que contextualizada em algo maior e em redes, chegamos então às tais redes inteligentes. Mas temos de ter a consciência do ponto de partida, e isso também é outra das grandes razões da existência do Nest, é da necessidade de aceleração, de facto, da utilização de tecnologias e das suas virtudes. O ponto de partida em Portugal, não obstante haver, obviamente, outros em estados muito mais, menos desenvolvidos, mas ainda assim temos um retrato de onde quase que apenas metade do que são empresas com mais de 10 trabalhadores dentro daquilo que se poderá fazer aqui como um proxy de turismo, somando alojamento e restauração, um pouco próximo de 50% têm websites e, portanto, temos aqui um universo que está desprovido, muitas das vezes, dos elementos mais básicos e ainda uma fase muito inicial de utilização de dados, de chatbots, a análise dos dados e a sua aplicabilidade, obviamente, mas, por outro lado, a sua coleta por fontes como o Internet of Things, entre outros. Portanto, temos um ponto de partida aqui muito importante e é isso que pauta no nosso modo de atuação, nestes 4 pilares, na cultura de inovação, a capacitação, o desenvolvimento de pilotos e a promoção de soluções. Para isso, somos bastante dinâmicos dentro do setor, através de modelos que são capazes de troca de informação e de fazer o que chamamos de deep dives, portanto, aprofundando o conhecimento à data sobre necessidades, sobre carências e oportunidades. Muito mais do que estudos fundamentais, o que nós promovemos são encontros e através de metodologias com criatividade associada, de facto entrar para dentro de flancos do turismo e daí extrair informações que depois traduzimos em dados públicos para que quem queira ter ideias, para as startups, para inovadores, possam ter um ponto de partida mais informado sobre oportunidades e necessidades dentro do setor. Promovemos também o encontro entre empresas e as próprias soluções. Obviamente que aqui o website e os motores de busca são fundamentais nesse sentido, portanto, através desse género de ação, mas também do ponto de vista de eventos, dando essa exposição direcionada a uma plateia muito focada, e também é o patrocínio de alguns programas, que eu não sei se tiveram a oportunidade de ver, o The Next Big Idea, da SIC Notícias e SIC Internacional, onde nós tivemos, sobretudo no ano passado, uma grande presença, dando palco para mais do que 20 startups, no sentido de as dar a conhecer ao resto do setor. Do ponto de vista de capacitação, também ficamos muito, digamos assim, em modelos bastante informais, tentando traduzir com muita rapidez aquilo que são os palavrões da digitalização, o blockchain, entre outros, o que é desconhecido e que se torna uma oportunidade no presente, também fazer disso e do conhecimento uma oportunidade. Impera também conhecer atempadamente estes conceitos e por isso, através de webinars com mais de 70 neste momento realizados, em pouco mais de um ano, mais de 40 mil visualizações, é outro ponto forte de conexão que nós temos. Desculpem aqui. O som que tomou conta, mas basicamente era para demonstrar uma ferramenta digital como outra forma também de ajudar na facilitação da capacitação e, neste caso, ferramentas digitais para, de facto, ajudar em estratégias como, por exemplo, na sustentabilidade, a criação de pilotos, neste campo já mais de hands-on e desenvolvimento de novas oportunidades, com parcerias feitas e utilizando espaços reais, e neste caso um hotel de aplicação em Setúbal, que fazemos uso dele, de facto, para várias experiências dentro da área da gestão dos recursos hídricos, ferramentas para os próprios operacionais de turismo, para recursos humanos, ferramentas de marketing com inovações para entendermos, de facto, o seu impacto na capacidade de mobilizar vendas diretas, entre outros. E, por fim, a promoção também das soluções, alavancando as relações internacionais. Somos parceiros da Organização Mundial de Turismo, do qual, através de nós, utilizamos Portugal como um test bed, um espaço privilegiado para desenvolvimento destas novas ideias. Muitas delas vêm de fora e é através do Nest que fazemos. E terminando também só para vos dar conta de que white spaces, novas oportunidades de desenvolvimento do turismo, lá está, a procura por conhecimento, e aqui através de uma parceria muito forte que estamos a fazer com a Universidade Nova de Lisboa, em especial com a Nova Medical School, e com um laboratório absolutamente dedicado a entrar num território que não tem paralelo no resto do mundo, com capacidade de criar conhecimento que, na verdade, não existe e que começou com trabalhos como o Clean and Safe, mas que pode despoltar enormes oportunidades em toda a cadeia de valor do próprio setor de turismo.
Entrando agora só um pouco mais diretamente em Smart Destinations, como vos disse, não é o core do nosso desenvolvimento, mas entendendo que há aqui de facto leap changes que queremos trazer para o setor do turismo, há iniciativas que no decorrer até do próprio PRR acabamos por as dinamizar para que se traduzam de facto em vantagens competitivas para Portugal. Há várias iniciativas com muito mérito e vocês tiveram aqui a apresentação, tanto do Oeste como também do que é feito no Porto, que são benchmarks espetaculares para o que demais se pode fazer no resto do país. De facto, do nosso entendimento, o network é fundamental, já há exemplos espetaculares em relação a isso, mas queremos sobretudo traduzir a oportunidade em desenvolvimentos mais no pensamento do Dynamic Data, o pensamento específico do Customer Journey, que é fundamental dentro do turismo, e também todas estas competências que vos falei há pouco, de desenvolvimento das PMEs, porque sem isso também todo um sistema ou toda uma consola montada para a smartificação de um território não é funcional. E é isso exatamente que é o projeto que está, obviamente, em fase de candidatura para o PRR, numa grande agenda dedicada ao turismo, do qual nós fomos o elemento, digamos assim, mobilizador, para que mais de 34 entidades se juntassem para um investimento de mais de 145 milhões. Abrange uma série de trabalhos e um deles é exatamente nesta matéria da smartificação de territórios digitalizados e que vamos trabalhar alguns pilotos, e neste caso também com o Paulo Calçada diretamente, numa ideia que acaba por ser extrapolar tudo aquilo que é feito, sobretudo na região do Porto, e catapultar isto para uma região muito mais alargada, neste caso do Norte, e que, através de toda uma rede que já foi implementada com muito apoio do Turismo Portugal, com várias, com Wi-Fi gratuito para os municípios, mas também com a instalação de beacons, sensores, entre outros, conseguirá então ter uma aplicação que é a base de partida tal como está no Porto, mas fazer desse projeto também algo que permita fazer o desenvolvimento também daquilo que está executado nos dias de hoje e que estejamos já a trabalhar naquilo que é o conceito das redes futuras. Óbvio que criar estas consolas é fundamental. Aqui é apenas um exemplo de algo que foi retratado como um best practice a nível da Europa. O Sul de Tirol tem de facto toda esta estrutura e que retrata então esta capacidade de extrair dados, a conexão da própria oferta através das próprias empresas que se conectam a estas estruturas e que provêm os seus dados, a coleção de dados via os beacons, sensores e outras fontes que permitam então ter este dado em contínuo, a oportunidade de criar o Open Data, que é fundamental, mas para isso lá está, precisamos de criar também estas competências dentro das próprias empresas, de conseguirem gerir as suas operações de acordo com estas oportunidades. E a oportunidade, obviamente, de gerar serviços que tenham um valor agregado para o próprio turista no final de tudo isto e que permitam, lá está, uma fruição, um usufruto do território de uma forma muito mais profunda, que permita também, obviamente, tirar partido das qualidades da oferta e da qualidade que está instalada no território de uma forma muito mais inteligente. Para lá disso, eu acho que é fundamental trabalhar aquilo que neste projeto iremos fazê-lo de uma forma sistematizada, que é a experiência do próprio turista, portanto, o conceito do Customer Journey é fundamental, o acompanhamento dentro do território da sua mobilidade e da forma como interage com os equipamentos, com a oferta, dependendo da condição e dependendo do seu objetivo inicial da sua jornada, é fundamental ser acompanhada e ter este conhecimento. O turismo não é um produto com um fim, digamos assim, em si próprio, mas é um produto composto, é só uma das partes e, portanto, é fundamental analisar os impactos de uma forma absolutamente transversal, horizontalizada, e estas redes têm que ter essa capacidade. E, para além disso, a oportunidade de gerar todas aquelas informações e dados que até o Miguel falou ainda há pouco, não é? Muitas das vezes elas estão nas mãos de redes de telecomunicações, entre também, obviamente, serviços municipalizados, entre outros, e é fundamental também dentro destas redes e faz parte também do scope de trabalho destes projetos que temos no PRR, o trabalhar com estas entidades, como a nós, entre outras, que é obviamente um dos nossos fundadores, mas tirando partido do potencial de informações que vocês podem aqui ver, o conhecimento, obviamente, desde a chegada e do tempo de estadia
dos turistas no próprio território, o entendimento que dias da semana, que day parts é que estão presentes nos municípios, inclusivamente nas freguesias, os pontos de entrada via rodoviária, ou por qual aeroporto é que deu a entrada. Saber estas condições são importantíssimas para a gestão do território. As línguas mais faladas, a sofisticação digital, a retenção no próprio território, a sua relação com os territórios vizinhos, isto é fundamental, o entendimento da mobilidade e, obviamente, os pontos de pressão, que também vimos ali informações muito interessantes também das cargas turísticas, a possibilidade de podermos trabalhar depois na ponta o marketing municipal e, obviamente, a atração também de outras regiões dentro do território para garantir, de facto, a dispersão e uma potencial satisfação muito maior da presença territorial do turista. Não tenho muito mais para vos mostrar. Como podem ver, são pensamentos de desenvolvimento que eu penso que demonstrada aqui uma desenvoltura nestas competências a trabalhar exatamente quase com o end user, se pensarmos nas PMEs como uns grandes canalizadores e depois utilizadores do que é esta inteligência aplicada ao território, mas de facto com trabalhos que se avizinham aí, correndo tudo bem com o PRR e com as candidaturas do turismo, teremos aqui pilotos que depois o objetivo é extravasá-los para o território a nível nacional, utilizando muito o que são as competências destes colegas painelistas que apresentaram ainda há pouco. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, pela intervenção. E nós temos na nossa agenda aqui assim um período para perguntas e respostas e eu desafiava os participantes a tirarem partido dessa oportunidade. Temos connosco o Paulo Simões, o Paulo Calçada, o Roberto Antunes, e qualquer dúvida, qualquer questão, curiosidade que tenham, seria bom, se quiserem aproveitar a oportunidade. Eu só queria, Caro Professor, só queria deixar aqui uma nota, José Apolinário. Só queria deixar aqui uma nota. Quero agradecer as apresentações, fazer aqui um apelo que possamos depois partilhar também para poder refletir sobre a apresentação. Quero felicitar todos pela dinâmica e pelo empenho em fazer melhor. Devo dizer que, sendo esta região com uma forte componente turística, naturalmente olhamos com muito apreço esta apresentação da Next. Nós somos a primeira região de turismo do país, vamos continuar a ser a primeira região de turismo do país e por isso, naturalmente, que olhamos aqui com toda a atenção para esta componente e esta resposta na área do turismo. Mas queria também partilhar sobre a parte inicial que o professor colocou, também dar aqui uma nota que é a seguinte: nós no Algarve temos algumas dificuldades de cobertura em algumas zonas do interior e, portanto, no âmbito do Programa Operacional Regional estamos a mobilizar meios para reforçar e melhorar essa cobertura na parte do interior. E, por outro lado, também queria deixar aqui uma nota que foi muito focada na apresentação do professor, que tem a ver com recursos humanos. Enfim, é preciso melhorar a resposta em matéria de RGPD, mas no futuro vai ter que haver um encarregado de inteligência artificial em cada entidade de serviço público. É para aí que aponta a proposta de regulamento europeu em consulta. E queria, aliás, dizer que, tal como o ano passado organizámos um seminário online sobre RGPD, este ano vamos voltar a fazer sobre RGPD e vamos começar a preparar também sobre inteligência artificial. E no mais, pronto, fazer esse apelo e, obviamente, todos os participantes aqui direcionam mais a intervenção em detalhe. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras. Temos aqui uma questão de Flávio Martins, da Comunidade Intermunicipal. Muito bom dia. Não, o CIMA é o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve. Só li as primeiras letras. Agora é que apareceu o resto. Muito bem. Muito bom dia. Então, antes de mais, felicitar este evento, esta organização. Muito interessante. Nós somos um centro de investigação marinha e ambiental. Parece assim um pouco estranho a minha intervenção logo ao início, mas... portanto, estamos na região do Algarve, onde o turismo, como o Sr. Presidente da CCDR referiu, é uma das nossas principais alavancas económicas e especialmente o turismo de mar e praia e também atividades económicas
economia do mar, economia azul. E nós no Centro de Investigação Marinha e Ambiental trabalhamos muito nesses setores e, referindo os Digital Twins, temos um trabalho de grande, digamos já há mais de 20 anos, de desenvolvimento de modelos de previsão relativamente ao mar. Previsão de ondas, previsão de correntes e, portanto, é esse tipo de dados que nós estamos absolutamente abertos para partilhar e para integrar nos sistemas que estão a ser desenvolvidos, e apenas para deixar essa mensagem aqui e parabéns pela organização. Muito obrigado. Pergunto se há mais questões que queiram fazer. Eu, entretanto, sobre esta do Flávio, perguntava se os vossos modelos são aplicados estritamente ao Algarve ou trabalham à escala nacional, eventualmente até internacional. Não, nós trabalhamos com a oceanografia operacional, que no fundo é a previsão a longo prazo, a médio e longo prazo, das condições do mar, não só na região do Algarve, como em todo o globo. Temos trabalhos na Colômbia, no Brasil, portanto, a tecnologia que desenvolvemos aqui, enfim, temos um modelo operacional a correr continuamente no Algarve, mas para além disso temos desenvolvimento no mundo inteiro e a tecnologia pode ser aplicada para o mundo inteiro. Portanto, dependendo da resolução, do tipo de informação que é pretendida, a solução será de um determinado tipo. Muito obrigado. Aquiles Marreiros, faz favor. Olá, muito bom dia a todos. Cumprimentar o professor e a organização e saudar todos os oradores que eu gostei muito das apresentações e a partilha que fizeram connosco. Uma questão muito concreta. Nós, no âmbito deste projeto do Região Inteligente Algarve, a CCDR, que é parceira e que lidera a candidatura, tem uma missão enorme, que é de tentar montar um modelo de governança. Relativamente com as partilhas que fizeram connosco, eu fiquei com uma dúvida central na questão da partilha que foi feita pelo Oeste, e eu colocava a questão ao Paulo, para partilhar um pouco mais a questão do modelo de governança. Eu percebi daqui, no ecossistema, identificados os municípios, neste caso os que integram a vossa CIM, no ecossistema, mas não percebi se têm outro tipo de atores no ecossistema que são também, simultaneamente, fornecedores de dados. E esta é uma questão que eu acho que é importante, porque no âmbito daquilo que estamos a desenvolver na região, nós estamos a ir além dos municípios. Temos o território como base e simultaneamente, são ecossistema, mas são também público-alvo, ou seja, eles também são beneficiários, ou seja, é em ciclo, são fornecedores, são utilizadores, são potenciais alvo, tudo que tenha. E a ideia é tentar perceber quem mais integra o ecossistema. Não percebi, ou pelo menos não ficou claro para mim, a questão da ligação com a academia, ou seja, se a têm, de que forma e em que áreas. E nas dimensões, também fiquei com uma dúvida, percebi que tem um conjunto muito alargado de dimensões, e a minha dúvida é perceber se nessas dimensões se esgotam no tipo de informação que está centrado na competência dos municípios, ou seja, tem mobilidade, tem proteção civil, tem a justiça, mas se esgota naquilo que é da competência exclusiva dos municípios ou da CIM. Obrigado. Quiles, eu vou tentar depois de umas respostas delas, umas perguntas tão claras. Não. A nível do ecossistema, efetivamente, os municípios são, mas a ideia aqui é termos um ecossistema muito mais abrangente, ou seja, o setor empresarial, os diferentes stakeholders que de alguma forma trabalham na região e que de alguma forma incorporam valor na região. Estamos a falar dos setores empresariais da fruta, do vinho, ou seja, todos esses farão parte, falo desses como parte da logística, da parte dos Simões, etc. Ou seja, não se cinge exclusivamente àquilo que são as competências dos stakeholders municipais, ou seja, da administração pública. Até porque não temos só a administração pública regional, ou seja, da CIM. Temos também, e agora respondendo um bocadinho à segunda ligação com a academia. Não sei se respondi aquilo à primeira parte, ou seja, temos completamente, ou seja, não se cinge de todo aquilo que é só nas casas das câmaras municipais, não se cinge de todo, há um ecossistema muito mais amplo e isso é um tema mais, e aliás, isso é materializado através, por exemplo, do projeto que fizemos agora na Agenda Mobilizadora com a fruta, onde vamos integrar os dados, ou seja, a ideia do projeto é a integração de dados também neste centro de inteligência, na Smart Region, os dados da maçã e da pera. Neste caso, como depois será certamente do vinho e de outros setores.
No que toca àqueles, no que toca à academia, sim, há aqui a Academia de Excelência que está aqui, mas se calhar parece mal aqui falar disto assim, né? Está aqui nós, a academia que nós temos neste momento, desde o início do projeto, quando começámos a construir há 2 anos, os vários verticais que nós temos, horizontais e os vários verticais que falámos, é a nova IMS. Ou seja, a nova IMS e o professor Miguel Castanheira é quando temos estado a trabalhar neste projeto, ou nestes projetos, porque são múltiplos projetos que se enquadram dentro de uma estratégia, que são várias dimensões verticais de política pública, que se enquadram numa horizontal, que é o tal Centro de Inteligência Smart Region, e por isso a academia, a parceria aqui com a academia é com a nova IMS. Obviamente, na verdade, vamos certamente ter outros, mas o pilar é uma parceria estratégica entre a Unidade Intermunicipal do Oeste, os municípios do Oeste, e também a parte aqui, e a Universidade Nova IMS, que é o ponto fundamental e o ponto focal disto, liderado aqui pelo professor Miguel Castro Neto, de uma forma muito clara. Acho que não podia ser, a resposta está clara, certo, aquilo, acho que ficou claro. A terceira resposta, porque eles me perguntou, desculpa, agora já não me lembro, agora, isto é da idade, mas a primeira teve a ver com o ecossistema, a segunda com a academia e a terceira... Governação. Com a governação. Não, este o modelo de governo é um tema muito interessante, ou seja, nós ao querermos construir aqui o centro de inteligência do território, vamos querer ter um modelo de governação multinível e multi-stakeholder, ou seja, isto na verdade será para apoiar a formulação de política pública, por um lado, e todo o ciclo de política pública, estamos a falar de formulação, implementação e avaliação, para tomarmos decisões de política pública muito mais fundamentadas, muito suportadas em informação, e isso é que é o nosso grande objetivo do ponto de vista daquilo que será o apoio ao ciclo das políticas públicas. E temos um laboratório de políticas públicas para que efetivamente consigamos fazer aquilo que não se faz em Portugal de todo, que é avaliar políticas públicas com base em números, com base em racionais. Depois essa informação ter uma dimensão também linkada com outras fontes de dados, para termos capacidade de ter capacidade, ou seja, valências preditivas para definir também políticas públicas mais prospectivas. Então, estamos a falar aqui, por exemplo, da política de mobilidade, com a questão da população, do envelhecimento da população, que tipo de política de mobilidade é que devemos ter daqui a 5 anos? Estamos aqui a falar sobre isso, e por isso a governação será uma governação multinível com multi-stakeholders. Este centro de inteligência será muito mais, porque nós não podemos cingir claramente aquilo que é só apenas o ecossistema da administração pública. Por outro lado, o Aquiles perguntou-me uma coisa também muito importante, que foi a questão, se nós tínhamos... acho que já respondi a tudo, Aquiles, não sei, se fui claro em relação a esta matéria ou... Posso insistir só com uma questão da governança, porque eu acho que é importante, porque é onde nós estamos também a trabalhar no Algarve. Nesta dimensão de governança, vocês vão centralizar na CIM com que equipa, ou seja, se reforçaram já a equipa, se vão reforçar, e com que perfis? Não, a ideia é mesmo essa, que estamos neste momento com um plano de trabalho para reforçar com base nesses perfis estamos a falar de cientistas de dados, ou seja, neste momento vamos, claramente, a ideia da CIM é ser uma estrutura de excelência do ponto de vista daquilo que será a inteligência territorial, e por isso será o seu perfil ou será um dos seus perfis críticos dar esta capacidade abrangente e holística no que toca a este novo paradigma dos dados e da inteligência artificial e tudo aquilo que corre naturalmente a esta dimensão. E por isso, o nosso trabalho agora e por isso estamos aqui um bocadinho a trabalhar já, porventura, num pontapé de saída com a formação na administração pública, e estamos aqui a falar de eventuais contactos preliminares, que não são preliminares, tanto com o INA como com o FEFAL, para tentarmos perceber aqui, e com a academia, com a nova IMS, para perceber aqui o tipo de perfil e a capacitação, por um lado, dos atores locais, sejam eles do corpo técnico das câmaras municipais, sejam eles os corpos políticos também, e a ideia é um bocado essa que estamos a trabalhar com o Miguel aqui em relação a isso, e por outro lado, o perfil e o dimensionamento do papel da CIM, enquanto estrutura capaz de responder a estes desafios. Obviamente que isto é um processo que não é fácil, nós sabemos disso, não é fácil, e aquilo tocou no ponto crítico, aquilo que o Miguel também tinha colocado no início, que são as pessoas, são o principal fator crítico de sucesso, são as pessoas que fazem a diferença, porque são elas que têm, na verdade, que ser capazes de gerir toda esta informação e todo este ativo, mas o que estamos neste momento a trabalhar é nessa perspectiva, ou seja, ainda não temos isso, estamos a começar a ter, já temos 2 pessoas linkadas a isso, é curto, mas sabemos que esse é o caminho e estamos a fazê-lo, mas com uma lógica já, e aquilo, agora vamos ser concretos, uma lógica já de uma estratégia de capacitação do território, não só da CIM, mas do território no seu todo, ou seja, câmaras municipais aos seus dimensões multiníveis, sejam equipas técnicas, sejam os corpos políticos, porque nós sabemos que temos de tocar nas 2 dimensões,
E depois a parte da CIM. E depois há outra, não é? Que é a parte dos stakeholders, nomeadamente empresariais. Porque nós estamos muito preocupados com a dimensão empresarial, porque sabemos que se dermos esta capacidade às empresas e aos stakeholders empresariais, podemos acrescentar valor e ajudar a que eles mudem de paradigma também, e percebam que os dados podem ser um dos seus fatores críticos de sucesso e um fator de competitividade, vantagem competitiva face à concorrência, porque com esses dados e com essa informação são capazes de ser muito mais competitivos, ajustar-se muito mais ao mercado, conseguir diferenciar-se em relação à concorrência e se calhar transitar para uma economia de valor. E nós sabemos que a administração só ter os dados por ter os dados não acrescenta muito valor. Acrescenta valor à dimensão do planeamento, mas à competitividade do território no seu todo, temos de ter a dimensão, temos que chegar perto das pessoas para melhorar a qualidade de vida delas e temos que chegar perto das empresas. Não só para criar novos ecossistemas de negócios que podem ser criados, naturalmente com esta política dos dados, mas acima de tudo que eles consigam percepcionar que os dados podem acrescentar valor aos seus modelos de negócio. Aqueles que existem atualmente e que são tradicionais, e esta alteração de paradigma para uma economia verde e economia digital, com base nos dados, nos candidatamos agora com a agenda mobilizadora para a fruta, queremos transitá-la também para o setor frutícola das hortaliças, das alfaces, dos tomates. Como sabem, o Oeste é a horta de Lisboa, é a horta de Portugal, e transitar para esta economia, agora vou vender o Oeste aqui, né? Para esta economia de valor, fazendo com que obviamente aumentemos a produtividade dos recursos instalados, mas acima de tudo que as pessoas estejam dispostas a pagar muito mais por produzidos. E isso passará por termos dados, por os empresários perceberem que os dados são importantes para a sua decisão e que esses mesmos dados podem apelar valor àquilo que produzem e que façam com que o cliente esteja disponível a pagar muito mais do que pagam hoje. Conseguindo com isto empregos mais qualificados, mais bem remunerados e conseguindo com que o Oeste seja um território diferenciador. Mas não estou a vender aqui nada, só estou, na verdade, este é o panorama do ecossistema do Oeste. Paulo, parece que temos aqui mais dois pedidos de intervenção e tentando fazer uma última ronda, se mais alguém quiser intervir, aproveitar agora esta ronda de perguntas, João Rodrigues e depois Paulo Bota. Olá, bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer todas as apresentações, todas muito interessantes, mas eu tinha aqui uma pergunta para o Paulo Calçada da Porto Digital. Uma pergunta que são duas, na realidade. A primeira pergunta é: qual é a vossa política de dados? Onde é que estão gravados? Como é que vocês partilham os dados? Se partilham? E como é que funciona em termos de dados? A segunda pergunta é: vocês desenvolvem algum tipo de APIs e oferecem esses APIs ou vendem esses APIs a particulares? Dentro dessa pergunta também desenvolve algum tipo de serviços, e se esses serviços têm algum tipo de pagamento, serviços, estou a falar a hotéis ou associações comerciais, e também nesta componente só tenho aqui uma noção qual é a grandeza de recursos humanos que vocês têm na Porto Digital para fazer este tipo de desenvolvimentos. Obrigado. Muito obrigado, João Rodrigues. Eu se calhar recolhia também a questão do Paulo Bota e depois dávamos uma volta. Ok. Bom dia a todos. Muito interessantes todas as apresentações. Eu tinha aqui, portanto, também para o Paulo Simões, da Zona Oeste. Na parte final da sua apresentação falou na questão do Portugal 2030 e do PRR, dos projetos. Agora, os projetos devem ser centrados em dados, portanto, para melhor gerir os projetos. Não percebi bem, portanto, de que forma é que, portanto, vão interligar o vosso desenvolvimento digitais com, portanto, digamos que o planeamento e a operacionalização destes novos dos programas que aí vêm. Portanto, não sei a importância e é muito interessante até, portanto, para a CCDR, portanto, também, portanto, neste aspecto de que forma é que, não sei se eventualmente estão a pensar em que pode haver aqui, portanto, uma ligação entre os dados provenientes dos projetos aprovados para uma melhor portanto, gestão, portanto, de todo o desenvolvimento que se vai gerar nestes próximos anos. Depois, portanto, isto pode ter uma ligação também com outra área que também é de interesse, que é a questão da ligação desta política de dados e das regiões digitais com as estratégias de especialização inteligente nos territórios, não é? Portanto, não sei se estão a fazer, portanto, com certeza no Oeste, no Porto, tem áreas de desenvolvimento dentro destas estratégias de desenvolvimento, e até que ponto é que, portanto, também o Porto, portanto, o Porto Digital, já falamos que existe realmente, tem uma grande política, e também acompanho para o empreendedorismo, para as startups, portanto, todo esse conjunto de desenvolvimentos, mas, portanto, especificamente para os verticais
portanto, de especialização inteligente, se efetivamente têm também projetos específicos ou têm essa ligação dos dados portanto, que gerem com esses setores. Depois, portanto, o Roberto Antunes, Roberto Antunes da Neste, a parte final, portanto, relativa ao Smart Destination, eu gostaria de saber até que ponto isto é um projeto que está agora a iniciar-se, né, da vossa parte, mas quais são os atores dentro das regiões que depois podem efetivamente implementar e desenvolver estes projetos inteligentes ligados ao turismo nas regiões? Com que stakeholders principais é que vocês estão a contar? Com as regiões de turismo, com os municípios, com as TCDRs, se calhar com um equilíbrio entre vários atores? Portanto, era também uma questão que eu deixava. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bom, então vamos fechar aqui assim o nosso painel com uma ronda em que todos vão poder intervir. Começava então pelo Paulo Calçada, com a pergunta do João Rodrigues. Sim. Muito rapidamente, começando pela última questão, a equipa da Porto Digital são 30 pessoas neste momento, nas 3 áreas que referi, portanto, na infraestrutura tecnológica, na área de gestão de inovação, desenho de serviços, mas a nossa política é uma política muito de colaboração com o ecossistema e, portanto, nós sim desenvolvemos software, numa lógica sempre de open source, numa lógica de parceria com outras entidades como nós, nomeadamente entidades internacionais. Este projeto que eu falei, o Explore Porto, e a ferramenta que o suporta, o ROPI, que é uma ferramenta de gestão de conteúdos para o turismo, são ferramentas disponibilizadas em formato open source. E, portanto, todo o trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho em articulação com o ecossistema local, tecnológico, se possível. Não é? Portanto, as nossas competências estão muito orientadas para a gestão, a engenharia e também componente de desenvolvimento. Temos programas in-house, mas sempre em articulação com os parceiros do ecossistema local. E, portanto, isto quer dizer que nós não vendemos, por norma, serviços diretamente a outras entidades que não as do ecossistema da região, mas complementamos essa atividade económica, que digo, não é o nosso foco, com esta lógica de disponibilizar os serviços em modelo open source e em parcerias que podemos ir a desenvolver com agentes e stakeholders como a Honest, ou como a Universidade Nova, como outros agentes ativos do ecossistema. Sobre a política de dados, a nossa política é uma política open by default. Não é fácil, porque acreditamos para atingir essa visão é fundamental que exista uma política de gestão e valorização de informação interna na organização, e isso é um caminho muito longo, e muito difícil de percorrer, e, portanto, temos feito o nosso trabalho de focar nesta ideia de que internamente o município, mas não só, aquilo que são os nossos principais interlocutores no Conselho Local, percebam a importância de definir uma estratégia de médio e longo prazo para a valorização da informação, para garantir que toda a informação utilizada na tomada de decisão é uma informação que segue um conjunto de princípios e boas práticas de qualidade, obviamente de segurança, de respeito com as regras do GDPR. Portanto, esse tem sido o nosso foco. Temos um portal de Open Data, datosabertos.cmfnporto.pt, e temos este modelo de operador neutro de dados, que é o modelo que eu referi, portanto, esta ideia de termos uma plataforma que agrega a informação do ecossistema, numa lógica sempre de operador neutro, portanto, não é um operador que desenvolve serviços diretamente sobre os dados, mas sim que potencia a disponibilização de dados para o ecossistema. E fazemos isto tudo com base na infraestrutura tecnológica que a Portugal possui. Muito obrigado, Paulo. Uma resposta concreta e objetiva. Muito obrigado. Paulo Simões, com a pergunta sobre os fundos públicos e a articulação entre estas várias iniciativas que vão despontando no Oeste. Eu em relação aqui só... Dê-me só um segundinho, peço desculpa. Em relação àquilo que me foi... Eu acho que a pergunta está, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta, porque a pergunta é o ponto-chave. Mas também já deu a resposta, e eu agradeço-lhe a resposta ao Paulo, porque foi o que neste momento estamos a fazer é isso mesmo. Tudo aquilo que seja políticas públicas e projetos sejam sentados em dados para podermos ter aqui a monitorização e a avaliação. Ou seja, todos os projetos que de alguma forma vamos construir com base naquilo que serão a estratégia do 2030, e não só, mas também aquele do PRR, está a ter uma estratégia e uma arquitetura centrada em dados. Para quê? Para que consigamos ter aqui os vários verticais, integrá-los e conseguir avaliá-los. Esse é que é o tema, não é?
E se nós conseguimos fazer isto, conseguimos dar uma resposta muito positiva e acrescentar muito valor àquilo que são a implementação de políticas e a avaliação de políticas. Não é? E percepcionar se efetivamente os outputs, os outcomes que estavam definidos nas políticas públicas foram conseguidos atingir ou não, e aí conseguir monitorizar e ter um modelo PDCA de gestão constante daquilo que é as políticas públicas. A nossa estratégia será que os nossos municípios, e juntamente connosco, em cada um dos verticais que façam para as políticas do 2030 e do PRR, tenhamos uma estratégia centrada em dados, ou seja, não é um conjunto de iniciativas só por si, mas efetivamente um modelo de implementação e um modelo de arquitetura de pensamento, já trabalhada com base nesta formatação conceptual. Não sei se Paulo se respondia, mas era um bocadinho daquilo que o Paulo estava a referir. O Paulo completamente chegou tão rápido ou mais rápido, eu não quis chegar tanto, porque isto é obviamente uma alteração de paradigma, não é? Ou seja, os próprios municípios e todos nós, do ponto de vista também político, temos que pensar sempre em cada um dos projetos, para a educação, para os transportes, para o que for, qual é a bateria de dados que nós vamos alcançar, vamos definir, vamos avaliar, vamos ter acesso, para conseguirmos de alguma maneira termos aqui um controle efetivo sobre os outputs e outcomes que estavam previamente definidos para aquele investimento e para aquela política pública. E isso é aquilo que nós pretendemos hoje, no quadro do 2030 do PRR, como modelo base para toda a estratégia do Oeste. Respondi, Paulo, respondi. Muito obrigado, Paulo. E então passava por último ao Roberto Antunes aquela questão que foi colocada sobre o Smart Destination e quem é que é o ecossistema, digamos assim, que está a ser envolvido. Muito bem, quem são os atores, não é? Para o Paulo Bota. Deixa só fazer aqui um parênteses, que nós vamos ter duas experiências e também daqui retirar, digamos, a aprendizagem de qual é a forma mais eficiente de fazer a gestão focada para o turismo. Há uma experiência que decorrerá em Cascais, da inclusão, na verdade, de todo o potencial de informação sobre turismo em redes municipais já instaladas, mas o grande projeto, que é aquele que tem como ambição e que tem, digamos assim, uma arquitetura dentro dos parceiros que fazem parte desse projeto no seu desenvolvimento, ele tem como ponto de partida, de facto, a região do turismo ser a coordenadora, ser o detentor, digamos assim, da execução e também da gestão, fazendo a interação entre os provedores de todas estas informações, entre outros, Cisco, o próprio Porto Digital, entre outros, serão também, de alguma forma, fornecedores de infraestrutura. Será a execução por parte da região de turismo que terá essa responsabilidade de fazer a intermediação com os municípios e também com associações empresariais e a ligação direta também com as próprias empresas. Têm também esta relação com o turismo por conta de investimento em infraestrutura já feito em programas anteriores. Então havia aqui o interesse de fazer uma captação de toda essa oportunidade de investimento já feita no passado e transformar então a região como, digamos assim, quem vai arquitetar também a própria evolução desse investimento dos Wi-Fi feitos no passado por parte do Turismo Portugal. Portanto, nesse sentido também, as regiões de turismo fariam sentido também terem este protagonismo. E isto é o lado de execução-gestão. O projeto também tem uma vertente de investigação, porque não se pretende apenas fazer um deploy e uma execução por conta do conhecimento que já existe, mas fazer dele também um tubo de ensaio para muitas outras coisas. Então, até o próprio Paulo Calçada há pouco falou sobre as ambições e desenvolvimentos por parte, não é, destas infraestruturas e destas redes, de que novos serviços e de que outras áreas podem almejar, e é exatamente aqui que nós também queremos que essas ambições entrem a título de experimentação e de evolução das redes para podermos ter depois também uma noção de como dar continuidade. Portanto, não uma versão de fotografia estanque da aplicação de redes inteligentes, mas uma visão de como fazê-las evoluir também em contínuo. E por isso, nesta vertente de investigação, uma enorme participação, obviamente, não só de gestores de redes, mas também das próprias universidades, Porto Business School, Universidade de Coimbra, Universidade de Aveiro e a nova IMS, entrarão com valências diferentes aqui no entendimento e exploração destes desenvolvimentos das redes, mas também as tecnológicas. Portanto, estamos a chamar aqui desde as telecomunicações, mas de startups que também tenham, enfim, entradas em novas tecnologias, como realidade virtual, aumentada, entre outros, para que de facto a gente possa, desde o momento 1 de instalação destas redes, entender para onde é que também podem evoluir com o advento de mais potencialidades de um ponto de vista de infraestruturas digitais. Muito obrigado, Roberto. Bom, eu acho que da parte que me toca,
Eu achei as intervenções todas interessantes e complementares e importantes para a reflexão que está a ser feita no Algarve. Não sei se o Sr. Presidente ainda está connosco, se já sim, senhor. Eu estou aqui a assistir muito disciplinado, mas Muito. agradeço ao Sr. Professor toda a iniciativa e todas as comunicações. Ficamos a aguardar também a partilha e aqui o output deste evento. Muito obrigado. Obrigado a todos. Keep safe. Parece que estamos quase livres. O quase é que nunca mais acaba. Até breve a todos. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Um bom dia e uma boa semana. Bom dia. Boa semana. Obrigado. Obrigada, bom dia. Boa semana, obrigado.